Olá pessoal, mais um podcast com o Ricardo Andrade. E não esqueçam, hein? Produtos de qualidade, produtos Betumax, sua obra rende mais, tá? Então, emulsão asfáltica, membrana líquida, hidrofugantes, não esquecer, né, da Betumax, né? Vocês viram aí no começo aí do podcast, a abertura, então sigam lá, tá pessoal? Hoje eu tô com um convidado muito especial, para ficar tranquilo, Juliano. O Juliano, eu conheci nas instituições, foi meu coordenador. Conheci através de um grande amigo nosso, que é o Rodrigo da Mata. Eu falei pra você uma vez que ele era como se fosse meu irmão. Sim. Aí você falou, Ricardo deve estar exagerando. E depois você mandou uma foto. Pô, eu sabia que vocês eram amigos, mas nem tanto. Você lembra quando você mandou aquela foto? Eu lembro que foi coisa de rede social, de internet. O Rodrigo formando, eu tava do lado dele, o outro amigo nosso, o Otton, do lado. Então o Rodrigo é realmente como se fosse um irmão. Foi meu padrinho de casamento. A gente fez... Na faculdade, quando você entrou, você tinha aqueles parceiros. Aquela galera, trabalho em grupo. Você já sabia quem era seu grupo. O grupo é o fulano lá, tal, e eu. Então, o meu lá, eu falei assim, o professor passou um trabalho. Os grupos já estavam definidos. Era sempre eu, o Rodrigo da Mata e o Ricardo de Paula. Então, sempre foi, cada um era bom em alguma coisa. Né? Então, geralmente na organização, gestão, eu lembro que era eu. O Rodrigo muito bom em dimensionamento. E o Ricardo de Paula muito bom em software. Ele já era bom em software. O Ricardo de Paula... Pra você entender, Juliano? Ele foi, na época, pró-jovem. Eu não sei se você lembra. Menor aprendiz. Menor aprendiz, sim. Ele foi menor aprendiz no CRISA. Então, quando ele já entrou na faculdade, ele já dominava o AutoCAD. Então, essas questões de... Ricardo, faz isso aí. Então, o grupo era todo fechado nessa questão. Juliano, então, assim, foi bom te encontrar. Você veio do Canadá, tá passando as férias aqui. Passou em Maceió primeiro, né? Aí não gostou de lá e foi pra Goiânia? Não gostei, bem melhor. Goiânia é muito melhor, né? Calorão é o mesmo. Maceió não tem essa poeira sem nossa, brisa, né? Não tem essa brisa. Aí você veio pra cá e eu aproveitei e falei, tem que falar com o Juliano, que semana que vem você tá voltando. Semana que vem eu não tô aqui também, né? Semana que vem eu tô indo à aula, né? Pessoal de João Pessoa, então vou estar lá. Também, né? Cidadezinha assim. Horrível, aquele né? sol, aquele mar, né? O problema é nas aulas que a gente não coloca. Às vezes a gente tem essa ideia, né? Nossa, maravilha, vai pro local de praia, vai poder se divertir, aproveitar. Mas é bem corrido, né? Então, muito visual é corrido e chega no domingo, nesse hotel que eu fico lá em João Pessoa, o que acontece? Você termina a aula, você sai na porta do hotel, atravessa a rua, aí infelizmente você suja o pé na areia. Sei, tem essa desvantagem. Tem isso, aí eu lembro que eu dou aula lá e o pessoal fala assim, professor, bom dia, tal. Aí eu olho pra eles e eu falo assim, eu não entendo o que vocês estão fazendo aqui domingo de manhã com um sol desse lá fora. Se ninguém viesse, eu estaria lá fora, mas já que um veio, eu vou ter que ficar aqui. Eu no lugar de vocês, eu não estaria aqui. Mas eu tô pensando, assim, pessoal, hoje a aula vai ser lá fora. Aula de campo. Muito legal. Granulometria da areia. Vamos lá fazer granulometria da areia. Então, muito legal. Juliano, então se apresente, né? Assim, eu já vou apresentar um pouco aqui, mas ele vai continuar. O Juliano formou na mesma instituição que eu formei, foi na Federal aqui de Goiás. Sim, na Federal. Então, aqueles professores que eu passei, passou uns 4 anos depois, você passou também, né? Exatamente. O Juliano é mais novo que eu. Então, Helena Karasek, Cascudo, Enio. Você chegou a estudar com a professora Rejane? Rejane Tubino. Sim, ela foi professora de construção civil, eu acho. Então a professora Rejane, ela foi minha orientadora no mestrado. Depois ela foi pro Sul. Ela mudou, ela era do Sul pro Sul. Né? O André, aí tem o André Gaia também, que estudou. Qual mais, galera? Rita de Cássia. Professora Rita, lembro. Ciências do Ambiente, matéria tranquila, né? Caramba, cara, aquilo ali foi puxado. Legal, então, e aí depois você fez o mestrado. Você fez o mestrado onde? Eu fiz o mestrado na UFG também. Aqui? Eu fiz o mestrado. Foi qual programa, você lembra? Foi o... Sem ser o... Tinha o GCOM e tinha o segundo. Tinha um outro, né? Eu lembro do nome. Foi esse que eu fiz também, eu também não lembro o nome. Pois é. Não é o GCOM. SEMEC. Curso de né? mestrado em Engenharia Civil. SEMEC. No SEMEC lá. E aí o orientador foi o professor Orlando, né? Que era o único professor da área de metálicas. Era o único. E como eu já comecei a trabalhar no final da graduação, né? Eu fiz estágio numa empresa de projetos aqui de Goiânia, a Ferenge, do Paulo Sérgio. Então eu fiz lá o estágio e fui quando eu graduei. Era estrutura metálica? Estrutura metálica. A Ferenge é um escritório de projetos só de estruturas metálicas. Então foi meio que assim... Por acaso que eu fui parar lá, mas eu gostei da área e decidi seguir na parte de estruturas metálicas. Então, eu fiz mais ou menos ali, ao final da graduação de estagiário, trabalhei lá como estagiário.
No ano seguinte, contratado já como engenheiro, né? Quando eu formei, um ano formado, e eu decidi fazer o mestrado. E fui para o mestrado na área de estruturas metálicas. Certo. Quando eu finalizei o mestrado em estruturas metálicas, em Mas o mestrado era em estruturas de maneira geral ou era específico para estrutura metálica? Eu lembro que era geral. O curso de mestrado era geral. Entendi. O meu trabalho final foi estudo de vigas mistas, conector de cesariamento em vigas mistas, né? Aço concreto. Então eu foquei na estrutura metálica. E ele foi o seu orientador? O professor Orlando foi meu orientador. Entendi. Quando eu finalizei, em 2010, eu apliquei para o doutorado em Ouro Preto, no UFOP, e aí eu me mudei para Ouro Preto no início de 2010, fevereiro de 2010, se eu não me engano, para fazer o doutorado no PROPEC, que é o Programa de Pós-Graduação em Construção Metálica. E eu fiz o doutorado, e aí o foco no doutorado foi o estudo de conector de cesariamento em pilar misto. Entendi. Então, mestrado, viga mista, conector de cesariamento em viga mista, no doutorado, conector de cesariamento em pilar misto. Então, fiz o mestrado e doutorado em estruturas metálicas, mais especificamente estruturas mistas, porque eu queria seguir, né, a carreira como projetista de estruturas metálicas. E no início, quando eu fiz o mestrado, eu não pensava em ser professor. Na verdade, eu nunca imaginei me dando aula. Eu me imaginei dando aula. Eu fiz um nunca mestrado, imaginei eu na nunca me frente de imaginei uma sala também. de aula. Eu fui estudar para ter conhecimento. Quando eu acabei o mestrado, eu falei, poxa, agora que já passei por essa relação, eu vou aproveitar isso aqui logo, né? E já emendei esses 4 anos e vou para o doutorado. E até eu conversar com o meu orientador, porque eu planejava, né, seguir carreira acadêmica, eu queria ali aprender, aumentar conhecimento e ir para o mercado de projetos, né, trabalhar com projetos. Mas acabou que, por circunstâncias da vida, fui botar o pé na sala de aula pela primeira vez em 2014, quando eu voltei em Goiânia. Eu voltei para Goiânia em 2013, fiquei 1 ano trabalhando como empresa, eu mais outros 2 sócios, nós abrimos uma pequena fábrica de estruturas metálicas. Cheguei a ter uma fábrica, alugamos um galpão. Projeto e executava, né? Tem que ser Executava, estrutura, exato. entendia tudo, projeto e execução. Exatamente, mas isso foi exatamente, né, em 2013. E se você se lembra, assim, aquela crise de 2008 que teve nos Estados Unidos e no restante do mundo, A bolha. ela veio a afetar o Brasil mesmo ali para 2013, 2014. Foi. Aí foi onde as coisas não deram muito certo. O pessoal Então, até comenta que a crise no mundo, todo mundo falando da bolha, e demorava a chegar aqui. Ninguém estava entendendo por que não estava acontecendo nada aqui, não estava. Sim. O que eu percebi que aconteceu ali em 2013 até 2015, vamos falar assim que foi quando Essa janela é onde a gente essa janela quebrou. Quebrou o seguinte, muitos produtos, estou falando de construtora, muitos produtos para serem vendidos, e aí não estava vendendo, e aí a construtora vai fazer o quê? Você acha que ela vai continuar construindo? Não, ela tem que captar recursos, tem que girar. E aí começou a dispensar. Né? Igual a você, né, o pessoal está assistindo aqui, eu também não me imaginei dando aula. Eu fiz buscando conhecimento. Vim de escola técnica, entrei na engenharia, sempre estudando. Assim como eu, Rodrigo, Ricardo de Paula, éramos aqueles colegas de sala que às vezes tirava dúvida de outros colegas. Cada um era bom numa coisa, bom em cálculo, bom em concreto, bom em rema. Então a gente ficava ali brincando assim. Era até engraçado quando falava assim, teve um 10 aí. É do Ricardo, é do Rodrigo, é do outro Ricardo. Eu já sabe a origem. Aí quando saía assim, falei, é o meu, não é o seu, né? Então curti. Então tinha muito essa questão. Mas eu nunca imaginei dar aula. Eu fui buscando conhecimento. Porque se fosse para eu dar aula, eu tinha focado desde o princípio em ser um professor universitário, vamos dizer. Eu fui, mas tinha buscado outros caminhos. Falar, não, vou dedicar só aí. Eu tive colegas que buscaram, desde quando entraram na graduação, sempre focaram em ser professores. Murilo Meiron. Murilo Meiron. Conheço ele, não sabia. Eu conheci ele, a irmã dele, ele fala... Vocês estudaram juntos? Não, ele era a turma dele, ele era na minha frente. Na frente. Eu fui encontrar com ele no mestrado. Porque logo que eu saí do mestrado, a gente pegava o diploma, já entrei no mestrado. Tá. Né? E aí ele entrou também, ele já tinha formado, né? Ele foi, mas ele sempre focou isso, tanto é que ele continua, né? Ele continuou só ele trabalha particular, mas ele continuou na graduação e já tem muito tempo lecionando nos institutos. Eu não, eu buscando conhecimento já entrei no mercado de trabalho. Eu quase larguei o mestrado. Assim, porque a gente faz aquelas matérias todas, depois tem que escrever, e você trabalhando em empresa particular, empresa particular não importa se você tem mestrado, doutorado, PhD. Eles não estão nem aí. Eles estão nem aí, é você entregar a obra. Então eu sempre focado naquilo, eu falei, eu acho que eu vou largar, não vai servir para nada mesmo e tal. Ocupando muito tempo. Eu comecei fazendo mestrado, eu não tinha carro, aí logo eu comprei o carro. Não, eu tive que negar a bolsa, eu neguei a bolsa porque eu já tinha carteira assinada. Aí daria problema. É proibido, é proibido.
E eu é lembro... interessante essa questão da bolsa. É uma bolsa de auxílio. Auxílio. Mas tem que ser sua única renda. Como é que uma bolsa de auxílio... Não é auxílio, é salário. Então eles desvinculam de ser um salário Isso. para você não ter nada trabalhista e receber um valor baixo. Mas ao mesmo tempo ela tem que ser sua única renda. É uma coisa bem interessante. Né? Eu não posso buscar... Não. Não pode. Dedicação exclusiva. Dedicação exclusiva. E eu lembro que eu não aceitei. E beleza, né? Trabalhei tranquilo, fiz o trabalho, fiz as disciplinas e começar a escrever o trabalho, né? A qualificação tinha sido aprovada. Eu tava quase largando. Eu lembro que eu cheguei na casa da minha... que é minha esposa hoje, na época ela era namorada. E o irmão dela, assim, meio que reclamando do valor, não de estar pagando o mestrado. Que o mestrado estava muito caro, né? Que a minha cunhada fazia o mestrado. Aí eu lembro que eu perguntei, quanto estava custando em média um mestrado? Era na UCG, não era nem PUC ainda. Eu não sei se era PUC, já tinha virado PUC. Quanto tá pagando? Tá pagando X. Cara, era quase o meu salário da época. Aí eu falei, pô, eu tô na federal, não tô pagando, deixa eu terminar isso logo. Acaba isso. Aí eu foquei pra terminar. E aí, formei no mestrado, atuando e tudo, nunca pensei que ia utilizar. E lá na frente com essa crise, então uns colegas meus, um foi mandado embora, acabou, foi acabando, foi chegando em mim, eu falei, será que não vai surgir nenhuma outra? Pegou. Cara, pegou, né? Então você, resumindo, aí foi quando a gente se conheceu. O mestrado, ele abriu essas portas, e assim, até esse podcast que tá rolando aqui, tem a ver com o mestrado, tem a ver com essa vida acadêmica, de muitas dúvidas de profissionais, alunos, que não veem isso na faculdade, né? Que a gente comenta aqui, eu comento muitas coisas no podcast, execução de impermeabilização, eu trago profissionais da área de pintura, mestre de obras, engenheiros projetistas, o que focar, qual que é a dificuldade que a gente não vê isso na graduação. Não vejo, né? Então, por exemplo, a pessoa sai da faculdade, aí acabou de formar, fala assim, ó, vai lá, vamos fazer uma obra. Não tem esse trabalho. Onde começa, não sabe onde começa. Precisa de um guia, né? Precisa de um guia. Então, esse aqui, então, aquilo que eu aprendi lá na faculdade, aplica aqui. Porque muitos professores também não têm experiência em canteiro de obra. Né? Engenharia, claro, serviço de engenheiro, projetar. Serviço de engenheiro é fazer o projeto também. E tem muitos que não focam, não aprendem a projetar e também não aprendem a executar a obra, né? É igual ao Aldair, a Copa de 94, né? Você era criança, você tinha 10 anos, 10 anos, então a Copa de 94 igual ao Aldair, quando o Ricardo Rocha, né? O pessoal tá assistindo aqui mais antigo, Ricardo Rocha machucou, trouxeram o Aldair. Aí falou, eu gostava muito do Ricardo Rocha, né? Eu era criança, viciado em futebol, aí eu falei, nossa, rodamos. Trouxe o Aldair. Eu lembro que um comentarista, não lembro qual foi, eu tenho certeza que não foi o Casagrande. Aí o cara comentou o seguinte, falou assim, trouxeram o melhor zagueiro da Europa. Aí eu fui pesquisar sobre o Aldair, ele foi pra Espanha, não aprendeu espanhol, isso é que tava não sei se é mentira, né? Mas tô falando da imprensa, não é o Ricardo, é a revista da época. Ele não aprendeu espanhol lá, né? Ele tinha essa dificuldade. E esqueceu o português. Nossa senhora! Então é isso que acontece com os engenheiros. Espero que ele jogue bem futebol. Ele jogou bem, foi campeão, né? Aquele sofrimento lá, foi a primeira Copa que eu vi, depois teve a de 2022, e de lá pra cá, né? Eu costumo falar assim, o pessoal tá vendo aqui em um pouco de futebol, vamos torcer pra seleção, né? Mas assim, a última Copa, tinha o Ronaldo Fenômeno, que tinha sido o melhor do mundo, né? Tinha o Ronaldinho Gaúcho, que veio a ser o melhor do mundo, ou já era, não sei. Tinha o Kaká no banco, que foi o último brasileiro melhor do mundo, e suou pra caramba pra ganhar a Copa. Pra ganhar a Copa, e esse time agora? E agora? Será? Como é que tá? Eu me desliguei de futebol há muito tempo. Pois é. Então, eu já Copa, quando tem, e se eu não estiver ocupado, eu assisto. Mas eu ainda acredito. Assim, inclusive, a próxima Copa é Estados Unidos, México e Canadá. Isso. Vão ter 2 jogos lá em Toronto. Se eu não me engano, 2 jogos em Toronto, 2 jogos em Vancouver. Eu não sei se vai ter em outro local. Mas Toronto, eles vão ter que... eu moro, especificamente, para quem não sabe, eu moro em Toronto, no Canadá. E eles vão reformar um estádio lá para supostamente dobrar a capacidade dele, mas não começaram as obras ainda. E se eu não me engano, é metade do ano que vem, certo? 2026? 2026. Mas assim... Eu espero que eles saibam o que eles estão fazendo. Eles devem saber o que eles estão fazendo. E isso, assim, eu te convidei especificamente mais para isso, né? Que eu sei que você é doutor em estruturas, domina bem essa área. Você foi para a área de projeto e eu fui para a área do mestrado, também relacionado em outra vertente, do material aço. Material. Né? Ferro mais carbono. Então eu já tinha estudado isso, eu fiz mecânica, não sei se você sabe.
Eu lembro que você veio do IF, do Cefet. Era escola técnica, Escola né? técnica. Aí eu Cefet, fiz mecânica, e na mecânica eu estudei muito tecnologia dos materiais, e a nossa área era muito tecnologia do aço. Então aquela fase cimentícia, aquela fase de cristalização do aço, toda aquela questão, o surgimento de escória de aciaria, toda aquela parte de formação do aço, que de acordo com seus teores de impureza, você tem um aço inoxidável, aço para construção civil, tem diversos tipos de aço de acordo com a dosagem. Então, acabei indo para o mestrado, tive aquelas aulas normais que a gente sabe, né? Relacionado muito com a questão do concreto, do cimento, dos materiais, né? Formação de entrenchita. E eu lembro que quando chegou uma matéria que falava sobre a estrutura cristalina, que você deve ter visto isso também, não sei, cúbico de corpo centrado, cúbico de espaço centrado. Nomes, é a estrutura do aço, a formação. Eu lembro que eu falava lá, né? Aqui o Keylon, você conhece o Keylon, que é Cat? Conheceu não? Sim. É o que é Cat, o Keylon. Aí ele falava assim, ó. E você tá estudando demais, cara. Como é que você... Onde você viu isso, né? Você tá chegando aqui estudando antes do professor da... Eu falei, não, cara, eu vi isso no 2º grau. Aí você tá de brincadeira que você viu isso no 2º grau, né? O pessoal da escola técnica tinha uns professores que era doido, tava matéria lá pensando que a gente tá fazendo... eu não estudei lá, mas eu lembro que o pessoal chegava e dava aula padrão de universidade mesmo, né? Eu tive um professor que entrou com 16 anos, 16 ou 15 anos, não, desculpa, entrou com 14 anos no IME. Aí o cara foi ser meu professor. A pessoa não é normal, né? Não é normal. Não tá na norma. Não tá na média. Não tá na média. Tá na curva ali, tá lá em cima, né? Exato. Não tá na média. E aí passava aquilo pra nós e eu falava assim, depois, assim, na época ainda bem que eu não sabia disso, né? E aí eu fui só pensando, a tendência é só piorar. Mas depois que eu fui ver, eu falo, nossa, a graduação tá mais tranquila, eu já passei pior, né? Juliano, você foi pro Canadá. Então, eu lembro quando você foi, você tinha um relacionamento... E aí a sua parceira recebeu uma proposta para ir para o Canadá, e como você estava com ela, você acabou indo. Como é que foi assim, eu vou, não vou, né? Eu tô aqui estabelecido, já tenho a minha empresa, faço projetos, estou me estabelecendo aqui como projetista, sou coordenador do curso de engenharia civil de uma faculdade aqui, trabalho em outras faculdades, ou seja, você já estava estabelecido aqui. Sim. Você trabalhava muito com seus projetos e ainda aquelas canseiras de coordenação, que é canseira. Não é só chegar e assim, você tinha que cuidar, você era responsável pelo trabalho de todos os professores, fora o seu. Que tem que chegar aquela questão tá vindo o MEC, fiscalizar aquelas documentações todas. Para nós, que somos da área de exatas, aquilo pra gente é muita linguiça. É muito chato. Eu vou até comentar aqui, eu lembro que a gente chegava, não você, mas eu, por exemplo, eu e o Lucas, a gente chegava na sala dos professores, aí todo mundo conversando de a bolsa, a pesquisa, aquelas coisas, tudo tal. Eu não, assim, eu sou professor, mas eu não gosto desse tipo de conversa. Ô, Lucas, como é que foi o futebol, né? Vamos conversar sobre isso, e aí, tal. Os assuntos o assunto era totalmente diferente, era de obra, essas coisas, e os pessoal preocupado com linha de pesquisa e tal. Cara, eu falo, não quero falar sobre isso, não. Eu quero falar sobre outras coisas. Como é que foi você largar tudo e ir pro Canadá? Assim, você chegou lá, e aí, gente, o que eu faço aqui agora? Como é que foi? Você pensou, porque o pessoal tem aquela notícia, a gente vai continuar, mas vai responder. O Canadá precisa de engenheiros. Você que é engenheiro, tô falando nós que somos engenheiros, você que é engenheiro, vem pra cá, né? As portas estão abertas. Eu tenho um colega que tá lá no Canadá, o Anderson, né? Tá o Anderson e a Thalita. Sim, né? Conheço goiano. Foi aluno da RTG. Foi a esposa dele foi minha aluna. Foi aluna, né? É a Thalita, né? Eu acho que sim. Thalita, eu tenho contato com o Anderson. Nunca tive o Anderson, o Anderson sim. E ele também, ele é bom, cara. Ele é um cara assim que tava... era um cara muito dinâmico. Ele deu aula ele ajudava os colegas também. Aula de geometria analítica. Ele vendia curso, o Anderson, né? Sim, eu sei que ele já é envolvido nesse mercado digital já tem um tempinho, Ele dá curso de Revit, dava, né, aqui, e foi pra lá, né, eu falei, cara, é difícil demais ir pra aí e tal, assim, eu coloquei dificuldade, ele falou assim, Ricardo, você tá matéria muito mais difícil e tá pondo dificuldade pra cá, ele não, assim, pelo que eu percebo, ele não volta mais, você volta pro Brasil? Hoje eu não sei, quando eu volto, né, sempre todo mundo pergunta, e aí, tá planejando voltar ou não? No momento não. Numa janela assim de 5 a 10 anos, com certeza eu não vejo a perspectiva, principalmente pela situação que está aqui o país hoje. É uma situação que eu acredito que tende a piorar um pouco. Uma pergunta, quanto que o Brasil tem uma situação que você fala assim, nossa, a situação está muito boa? Nunca melhorou, né? Não pode melhorou. ser que esteja. Nunca teve boa.
Mas assim, exatamente nesse momento é uma situação bem peculiar e eu acredito que vai dar uma piorada ainda antes de ter alguma chance de melhorar. No Canadá também não é assim um paraíso. Saiu esses dias, eu até comentei com você, o pessoal, né? Eu conversei com o Juliano. Eu vi algumas reportagens, você leu, se eu te mandei, você viu, né? O pessoal comentando, eu não sei, eu tô falando aqui, mas não tô afirmando. Saiu na mídias sociais que Canadá tá passando um aperto. Saiu também falando que o governo lá teve o primeiro-ministro O primeiro-ministro pediu exoneração. 3, 4 dias atrás. Ele Pediu exoneração, né? O que está acontecendo no Canadá que ele pediu isso? Qual que é o problema lá? Né? Eles estão aprendendo com a gente? Como é que é? Mais ou menos, é o mesmo caminho. Quando eu mudei, a minha situação foi assim, focando na mudança em si. Você chegou lá, e aí, o que eu faço? Lá para 2014, mais ou menos, na época, minha ex-esposa, né? Nós tínhamos a ideia, tipo, foi quando eu finalizei a empresa, eu quebrei, né? Então foi quando eu comecei a dar aula. Então eu iniciei a carreira acadêmica numa situação assim, quebrou a empresa, não tenho renda, o que eu vou fazer? Vou correr atrás de aula. Tenho meu mestrado, o doutorado, vou ver se abre a porta. Abriu. Exato, abriu as portas. E eu comecei a dar aula, foi exatamente nisso, foi no desespero o primeiro semestre. 2. Aí foi isso, foi para poder pagar a conta. Só que acabou que assim, em parte eu tive sorte, nós, 2013, 2014, estava no ápice da engenharia civil aqui com a demanda, as universidades estavam com uma demanda gigantesca de professores, a PUC especificamente, eu não me lembro da Araguaia na época. Eu tenho um gráfico aqui, eu vou colocar para vocês ali, que eu recebi do professor Rodrigo Damac. Tem um gráfico de matrículas da PUC. Isso aí. 97, 98 e tal. Chegou 2003, sem mentira, fez isso aqui a curva. As matrículas ficaram lá em cima. Hoje não, hoje já tá lá embaixo. Porque eu me lembro que a PUC, em 2014, 15, 13, 14, 15 e um pouco de 16, ela estava formando a média de 500 engenheiros por semestre. Cara, vamos pegar isso é uma coisa absurda. 500 engenheiros por semestre significa que tem 10 turmas de 50 alunos. No mínimo. De manhã, de tarde e de noite, porque tinha os 3 turnos. Juliano, quando eu entrei para engenharia, na Federal tinham 2 turmas, na Católica tinham 2 turmas, e na Uniana, cara, virou EG depois. Uniana tinha a OEG. Tinha 2 turmas também. E eram 2 turmas, se eu não me engano, de 40 alunos. Então, tinha 80 na PUC, 80 na Federal e 240 alunos para Goiás. Para Goiás. Hoje, e o que forma, não formava todo. Então, provavelmente deveria formar coisa de 150, 200 por ano. Muita gente assiste. Por ano. Muita gente assiste. Eu lembro que quando chegava, por exemplo, aquelas matérias de mecânica vetorial, a gente usou de água. Ou seja, a metade reprovou. Os outros passaram. Eu lembro que eu entrei, assim, a curiosidade, né? O pessoal entrava e falava assim, nossa, cálculo é difícil demais e tal. Aí você fica esperto. Eu já tinha vindo de escola técnica, né? Eu fiquei preocupado. E reprova demais. Não reprovei. Aí passei em cálculo 1. Cálculo 2 é difícil. Não reprovei. Cálculo 3, não reprovei. Mecânica, não reprovei. Eu ficava assim, se eu reprovar, deixa eu reprovar na frente. Aí eu lembro quando chegou a metade do curso de reprovar, daí da metade pra frente, falar, não reprovei, não vou reprovar mais não. Agora eu não quero. E, assim, agora vai. Graças a Deus eu não reprovei. Mas o que me deu força pra não reprovar, eu já comentei aqui no podcast, foi minha família. Porque a minha família, financeiramente, muita dificuldade e tudo, mas muito amor, assim, sempre me deu apoio pra estudar, não me perturbava, suporte fundamental. E aí eu pensava no quê? Minha mãe acordava cedo, preparava o café pra eu, né? Cara, se eu reprovar seria mais um tempo ela preparar. E o ônibus? Outra questão é os ônibus. Fala assim, nossa, se eu reprovar aqui é mais um ano pegando ônibus. Eu não aguento isso não. Cara, eu não aguentava mais pegar tanto. O pessoal tá falando que assim, normalmente agora os cursos são semestrais, na nossa época era anual. Perdeu um ano, perdeu um semestre. Era um ano. E eu lembro que eu ficava assim, ó, eu falava assim, eu pegava ônibus desde os 10 anos de idade. Eu comecei a estudar no centro. Legal, primeiro dia, segundo dia, terceiro dia, pô, esse ônibus não passa. Começou, né? Mas, e aí você foi atuar então? Isso, aí quando eu quebrei a empresa de execução, né, essa fábrica, a gente operou mais ou menos um ano, eu entrei para a parte acadêmica para poder pagar a conta, e aí a partir disso, só que assim, como eu estava com essa demanda muito grande, né, e eu rapidamente consegui me inserir nesse mercado acadêmico. Você se preparou para dar aula? Eu estava preparado. Assim, acabou que foi sorte, mas eu estava preparado. Então, eu tinha uma bagagem boa técnica como projetista, como eu sempre trabalhei com projetos.
eu fiz o mestrado e o doutorado. Então eu tinha a parte acadêmica, sim, a parte de formação acadêmica, Isso. a parte de formação técnica. Então eu acredito que isso ajudou bastante quando eu fui para a sala de aula. Demais. Porque eu tive um certo relativo sucesso profissional muito rápido. Em 1 ano e meio, eu estava dando aula na PUC, coordenando o curso da Faculdade Araguaia e dando aula de estruturas, Isso. coordenando a pós da RTG e dando aula também na RTG, e dando aula para o IMBEC e para o IPOG. Isso tudo foi, e eu dava professor convidado na Unicinos de Porto Alegre, eu ia lá 2 vezes por ano dar aula. Então, em 1 ano e meio... Era pós lá? Não era pós. Era pós. Em 1 ano e meio eu fiz uma carreira acadêmica completa. Começava a trabalhar, também trabalhava bastante. Começava a trabalhar 7h15 da manhã, primeira aula da manhã, e ia até 10 horas da noite, que é a hora que acabava a aula da Araguaia. Era puxado. De segunda a quinta. E eu tentava deixar a sexta-feira livre, sem aula de graduação, por causa da pós. E aí a minha sexta-feira livre era trabalhar sexta-feira, sábado e domingo. Chegava domingo de aeroporto, alguma coisa entre 8 da noite e meia-noite. Segunda-feira, 7h15 da manhã, em sala de aula de novo, quando tinha. Então, eu consegui criar uma carreira relativamente, assim, de sucesso, estável. Rápido. Muito rápido, em 1 ano e meio, mais ou menos. E quando surgiu essa oportunidade, porque a nossa ideia seria, o Brasil está complicado, veio a crise de 2013, vamos pensar numa forma de sair. Mas você estava pensando em sair? Ou quando eu quebrei. Não, pois é, mas ela... a surpresa, por exemplo, assim, me chamaram para ir trabalhar no Canadá. Isso foi em 2018. Foi. Porque aí, só que nessa fase de 2018, aí eu já estava com essa carreira estabilizada, tudo indo muito bem, né? Financeiramente, trabalhando bastante, mas financeiramente uma carreira estabilizada e com retorno financeiro razoável. Foi quando surgiu essa oportunidade para ela. Ela aplicou, ela se preparou na parte de estudar inglês, focar em estudar o sistema de imigração. Uhum. E quando ela aplicou para uma empresa de recrutamento e seleção, ela era de TI. Não, ela é de TI, né? Ela é analista de sistemas, é programadora. Quando ela aplicou para uma empresa de recrutamento do Canadá, TI é uma área específica, é uma área à parte no Canadá. No mundo todo, mas no Canadá especificamente, eles têm um programa de imigração que é praticamente exclusivo para quem é profissional de TI. Eu tenho uma cunhada e um concunhado, né? Eles são cientistas da computação. Uhum. Então, assim, eu acho que a pandemia... O que eu vejo nessa área? A pandemia, assim, a pandemia é triste, mas felizmente ajudou muito essa área. Até nós temos uma aula hoje, por exemplo, eu estou aqui em Goiânia, estou dando aula no Brasil inteiro, lá de casa. Mas eles têm uma área específica, então, para TI, para seleção, essa questão? Sim, porque eu não sei como é que está hoje, mas pelo menos 5 anos atrás, estava com uma demanda gigantesca. E eu acredito que provavelmente deve existir ainda. Então, eles têm uma linha específica onde uma empresa canadense, ela precisa do funcionário, de uma pessoa específica. Ela abre essa vaga, ela tem que comprovar que ela divulgou internamente de pelo menos um mês ou alguma coisa assim. E aí ela encontra alguém fora e ela mostra pro governo, eu tô procurando essa posição, eu tô com essa posição em aberto, divulguei, não achei ninguém aqui, eu tenho essa pessoa fora. Não achou lá no Canadá. Não achou no Canadá. Eu achei essa pessoa fora. O governo se compromete a dar um retorno em até 4 semanas, em um mês. Então é totalmente atípico. Então, se o governo dá o positivo, essa pessoa faz o processo de imigração patrocinado por a empresa. Ela tem que ficar atrelada a essa empresa. Eu estou na dúvida se é 2 ou 3 anos, trabalhando nessa mesma empresa, mas depois ela pode mudar de empresa, pode fazer o que quiser. Eu acho que são 2 anos. Eu tenho assim, eu não conheci, mas ela dominava muito bem o inglês, porque para chegar lá, é diferente você falar, eu domino inglês, você falar muito bem inglês aqui no Brasil, do que você tá lá na frente da batalha. Ela estava com um nível bom, porque ela estudou ali, se preparou por pelo menos acho que uns 3, 4 anos, alguma coisa assim, então focando e estudando, então ela conseguia se comunicar muito bem. O meu já era o contrário. O meu era próximo de 0, tanto que os primeiros 3 meses, quando eu cheguei lá, eu fiquei só fazendo a aula de inglês. Eu acordava, dor de cabeça, estudava de manhã, por conta própria, e eu ia para o curso de inglês, que eu pegava a aula das 4 às 6 da tarde, das 6h30 às 8h30. E tinha brasileiros lá no seu curso de inglês? Nesse curso de inglês especificamente, eu vou te chutar assim que uns 60%, 70% era brasileiro. Então você... Essa empresa, porque eu tive uma referência, chama ILAC. Então eu vou divulgar o nome deles aqui, porque eles têm vários programas de intercâmbio. E pelo menos na época, principalmente se você estivesse no Brasil e fosse para lá fazer o intercâmbio mesmo deles,
eles tinham os preços bem atrativos. O diferente do que você está lá, que era uma situação, e fazer o curso de inglês lá. É extremamente caro, é muito caro. Lá é mais caro. Muito caro. Então, quem tá pensando aqui, ó, pessoal, uma dica aí, ó. ILAC. 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 I-L-A-C. ILAC. I-L-A-C. Ah, entendi. ILAC. Em português, ILAC. ILAC. Em português, ILAC. ILAC. Então, compensa, quem estiver pensando, já entra em contato com eles e faça o curso de inglês aqui. Ou pelo menos, se você estiver pensando em fazer o intercâmbio, de ir para lá, você sair do Brasil e ir para lá, vou te dar um exemplo assim que eu me lembro de conversar com colegas na época, não sei qual que é o valor hoje. Então, imagina que em início de 2019, você ir para lá para fazer o intercâmbio, eu acredito que de 4 a 5 meses, que você pode ficar até 6 meses lá, um pacote de pelo menos 4 meses. Com o curso de inglês intensivo, das 9 da manhã até umas 3 e pouco da tarde. Interno, tendo aula de inglês ali de segunda a sexta. Com estadia, porque eles têm casas que eles fazem uns acordos e a pessoa recebe esse estudante para morar lá. O tipo você faz para uma família, né? Exato, para uma família. E 2 refeições era coisa de R$10 mil. Isso era insano, porque R$10 mil, se você converter, vai ser mais ou menos uns $2.500. Se você estiver lá, igual a situação que eu estava, pegando aula de inglês, eu pegava 2 aulas. Isso na época, Na né? época, Porque hoje eu não sei. Hoje $2.500, você jogar e fez 7, já passou. Já passou, vai passar. Então, eles tinham se você saísse do Brasil, se você contactasse eles do Brasil para fazer um programa não imigração, mas de intercâmbio lá, coisa de 4 a 6 meses, tinha um valor muito interessante. Na compensa daqui para lá. Daqui para lá. Não você estando lá já. Se você já estiver lá, não. Aí lá, se eu não me engano, eu pagava quase $200 por semana, por turno. Então eu pegava aula dupla, eu pegava aula das 6 às 8 e das 6h30 às 8. 200 por semana? Por semana, acho que eu chegava a pagar quase 400, era bem caro. 400 por semana? Por semana. Não, calma aí, 400 por semana deu $1.600. Você falou que daqui para lá é 2.500. Lá compensou mais, então, hein? Não, só que esse valor para um intercâmbio de 4 a 6 meses. Eu tô te falando por semana. Eu pagava quase um intercâmbio você pagava por semana $2.500 por 6 meses. Isso. Não, muito a diferença é muito gritante. Se você, eu não sei o valor de hoje, mas você daqui contactar e contratar o programa deles de intercâmbio, estando aqui e ir para lá, ficar lá de 4 a 6 meses. Essa janela de 6 meses e esse preço aí que você falou que é atrativo. Pelo pacote. Entendi. Agora, quando você tá lá e você paga por semana, é bem caro. Entendi. E quando você chegou lá, você começou a estudar inglês. E a questão financeira? Porque você provavelmente tinha uma reserva, uma economia que você conseguiu juntar dando aula. Muitas aulas, né, Júnior? Eu lembro que você dava aula pra caramba. Então, de manhã PUC, à tarde você lá na Araguaia, à noite você dando aula na Araguaia. Eu comecei com 2 matérias de construção civil, depois você passou remo para mim também, foi passando as matérias. Só que chegou naquele ponto seguinte, eu não sei se você sentiu isso, dar aula numa instituição particular, eu achei muito baixo a remuneração que pagam para mestres e doutores. E tem especialistas ainda, né? Sim. Se eu tô reclamando do meu, deles ainda é mais baixo ainda. Pior. E eu acho que no Brasil ainda, quem está almejando ser professor, seguir uma carreira acadêmica, ainda, né, eu tô falando assim, se não for, porque não tô culpando as instituições particulares, mas é a média do mercado mesmo. Sim, não é uma coisa isolada de uma ou outra. Não é uma que paga, o mercado paga muito baixo. Tá pagando muito baixo. Porque também tem uma oferta de semana que a gente fala. Então aquela questão hoje ainda assim, quem quer seguir uma carreira acadêmica é melhor buscar uma instituição federal. Ou IFG, ou uma federal, universidade como federal. Carreira para trabalho, como com certeza. Carreira, então você tem ali os planos, você tem o crescimento, você tem a dedicação exclusiva. E então eu já tive a oportunidade de dar aula, então. Aí eu lembro que eu ficava ali e eu sentia muita falta de voltar pro canteiro de obra. Eu sinto falta, né? Hoje não, hoje eu já mesclei, ou seja, eu gosto de estar na obra e gosto de estar na sala de aula. Hoje, sala de aula, eu só estou nas pós-graduações. Porque eu acho... O que eu percebi? Eu não sei se você já percebeu isso. O aluno de pós-graduação é um aluno que realmente está buscando aquela informação
Ele quer absorver aquela experiência sua, geralmente, do canteiro de obra. Uhum. Muitos não têm essa vivência, né? Chegou ali... Não, ele não quer ver aquela coisa que ele viu da graduação. Ele quer ver assim, o que eu vi na graduação que eu aplico e o que eu posso aplicar que eu não aprendi ainda. Então, você passa aqueles macetes. Gerenciamento de obra, como tratar, conversar com o funcionário, o que verificar o planejamento, quais materiais seguir. Então, é isso que eu passo para eles. Então, essa experiência que eu tive, né? Desde quando eu me formei num canteiro de obra... E fiquei muito tempo em obra, e até hoje eu fico em obra, mas tudo isso, aquilo que eu aprendi, que eu falo assim, nossa, não vi isso na faculdade, tudo, é o que eu tento passar para eles. Então essa gestão é uma maneira de economia, executar o serviço no menor tempo possível, claro, sem ausência da qualidade e no menor custo. Então é isso que a gente procura. Eu senti, né, voltando aqui na conclusão, que o aluno da pós-graduação é muito mais interessado que o aluno de graduação. Você sentiu isso também? Uhum. Sim, principalmente porque... a pessoa está pagando o próprio bolso, também tem isso, né? Então, assim, a pessoa está pagando, ela está interessada ali naquele conhecimento. Normalmente, né, você consegue ter um maior controle, uma maior dinâmica, né, a maior interação dos alunos, com certeza. Principalmente na parte, pelo menos quando as aulas eram presenciais. Eu sinto a fase. Eu voltei a dar algumas aulas online. Mesmo estando lá no Canadá. Você dá aula aqui? Estava dando, o ano passado, acho que eu dei uns 4 módulos. Qual instituição? Acho que foi IDS, uma empresa de Curitiba. Conheço IDS, Acho que IDS, a sigla. E aí, eles têm uma pós de metálicas, eu acho que, se eu não me engano, uns 4 módulos para eles. Foi muito bom, eu gostei da experiência, mas a aula online eu senti essa diferença, essa perda da interação. Muitas vezes eu percebi que ficava uma coisa assim, mais monótona, que quando estava em sala de aula, rendia muito mais discussão. A falta de discussão. A questão de trocar ideia. Trocar ideia, de discutir, um aluno puxa uma pergunta e aí que você começa a trabalhar num exemplo, uma coisa prática. Porque nessa parte da aula online, eu senti que ela ficou uma coisa mais assim, engessada. Monótona. Então, isso aí deu uma quebrada. Mas, assim, com certeza... O nível de interesse ali, de puxar conhecimento, né, de absorver, com certeza é muito grande. Mas eu senti essa diferença. Houve um pouco de perda em função dela ser online e não ter essa interação tão grande que a gente tinha na sala de aula presencial. Então isso aí eu senti um pouco de falta. Eu brinco muito na sala de aula, assim, a minha esposa, assim, ela fala, não acredita, né, que eu sou muito sério. O Ricardo não é, assim, socialmente não é lá essas coisas, ele é bicho do mato. E quando eu comecei a dar aula, falar em público, essas questões, você aprende, você evolui. Então, às vezes eu converso com o pessoal, venho no avião, converso com o pessoal, a gente fica conversando ali e tudo. Aí eu lembro que uma pessoa falou assim, fulano de tal conheceu seu esposo. Nossa, ele é comunicativo, tá? Não é meu marido. É o Ricardo, isso aí. E eu brinco demais com os alunos, né? Eu brinco assim, aquelas brincadeiras sadias, tudo. E eu gosto dessa interação. Mas só que, graças a Deus, na minha aula online, eu ando sentindo isso também. O apoio é muito importante. Né? Eu tenho um apoio muito legal. Geralmente, eu tenho um apoio que a gente sempre tem aquela dobradinha. Sempre que eu saio com ela no apoio, né? Eu esqueci de solicitar ela. Tá muito certo. E assim, a gente começa a cantar piada na sala e tudo. Alguns momentos, e claro, tem a parte técnica e a parte de descontração, né? A Paty deve estar assistindo aqui, né? Coraçãozinho pra Paty ali, a Patrícia. Mas é muito legal, assim, graças a Deus, hoje eu tenho aula. Hoje eu vou ter aula online, e aí vai até domingo, né? Mas é legal essa questão da aula, sábado é o dia mais puxado, e geralmente, tanto sábado online como sábado presencial, eu comento com os alunos o seguinte, quando eles vão almoçar, eu falo assim, vocês comem pouco aí, porque vocês vão ver o seguinte, né? Vai chegar aqui parecendo uma jiboia, que acabou de engolir um boi ou uma sucuri, né? Rastejando ali até subir na cadeira, né? Mas muito legal. Juliana, então você chegou lá, aí você fez o curso de inglês. Resumindo, você ficou lá só com as suas economias e com o que a sua companheira estava recebendo. Sim, os 3 primeiros meses, né? Foi gastando... Só 3 primeiros meses? Os 3 primeiros meses, assim, até você montar apartamento, organizar as coisas, tudo mais, tudo isso gastando em real, né? Os 3 primeiros meses eu foquei só em estudar inglês. E aí, a partir disso, eu tomei coragem e falei assim, acho que agora eu consigo um mínimo nível para me comunicar. Saiu na rua. A ponto de vir... Não, a primeira vez, mas não depois dos 3 meses, mas a primeira vez que eu fui pedir um café na rua, no Tim Hortons. Falei, gente do céu, mas assim, o atendente não entendia. Tim Hortons é como se fosse o Starbucks, né? O Starbucks tem aqui, Tim Hortons não tem.
O Tim Hortons é uma rede de cafés, né, lá do Canadá. Mas você tem, assim, a cada 2, 3 esquinas você tem um. Então tem muito Tim Hortons. Eu tava tentando pedir um café e, nossa, foi um sacrifício. Foi mesmo? Foi um sacrifício. É muito complicado. Eu não sei inglês. Não, zero. Porque é o seguinte, mestrado e doutorado a gente lê bastante. Lê muito, cara. Leitura, eu me virava. Eu lembro que a minha esposa perguntou pra mim e falou assim, ó, como é que é edifício em inglês? Aí eu, né, building. Building, né? Building. Aí ela, o building? Aí ela leu, building. Então, né, eu leio muito inglês, né? Eu pego, traduzo, assim, eu lia mais no mestrado, tenho que voltar a ler. Eu lembro que eu lia um texto toda semana e traduzia ele, e você vai pegando ele. Você bate o olho, você já sabe o que ler. Então, eu traduzia muito. Então, a fala, eu tenho dificuldade. A escrita é mais fácil. Se eu ver o texto, leio, eu capto a ideia já. A mesma coisa. É a mesma coisa. Só que eu tenho que voltar a praticar. Sim. Eu tenho que fazer isso pelo menos uma vez por semana, que, né, você que tem dificuldade em inglês, tudo, você não vai aprender da noite pro dia. Ah, não. Você tem que ir lendo e escutando. Cara, porque não adianta você saber ler. Claro que adianta, você vai comunicar, mas a criança aprende primeiro a falar. Sim. Depois que ela vai pra gramática. Tem alguns métodos de inglês que eles focam justamente nisso. Tem escola aqui em Goiânia que é famosa por esse método de ensino. Acho que é Flora, né? Chama Flora. Eu não conheço. É a Flora, acho que é no Goiânia, que primeiro a criança aprende a falar e depois vai pra... Nós somos assim. Você com 2, 3 anos vai aprendendo a falar, depois você entra na escola e vai ver como é que é escrita. Sei lá, eu tô na escola 6, 7 anos, então... Então você já falava. Relativamente fluente em português. Então você foi pedir o café... Então... Eu pedi o café, foi um sufoco até pra... Aí veio uma coca. Quase isso. Essa foi a minha primeira semana lá. Eu falei assim, não, realmente, aí eu procurei a escola de inglês, eu já tava no plano, mas assim, essa minha primeira... Café, né? Uma coisa tão simples, mas que consegue dar para ficar uma coisa confusa. Então, eu fiz 3 meses de aula, a ponto de eu falei assim, não, agora eu consigo... E assim, eu não aprendi inglês. Eu saí de um 0, de travado... Se eu não conseguir pedir um café... para conseguir me comunicar. Como é que eu vou pedir um almoço, então? Não, como é que eu vou para uma entrevista de emprego, né? Como é que você vai para uma entrevista de emprego? Então, a partir disso, aí eu comecei a enviar currículos. Eu cheguei a enviar coisa assim de uns 10 currículos, me chamaram... numa empresa, aí eu fui, fiz uma entrevista. Você foi com medo? Foi com medo, claro. Ou com medo não da entrevista, comecei, eu não vou entender o que o cara vai falar. Exatamente, não a primeira vaga que me chamaram numa entrevista era para cadista, né, para desenho. Drawing. Lá eles chamam de draftsman. Draftsman. Draft desenho. O draftsman é o cara do desenho. Então, era uma vaga para vou falar em português, né, cadista. E era o AutoCAD? Era o AutoCAD mesmo. Numa pequena fábrica de estruturas metálicas lá. Eu fui para essa entrevista, aí a proprietária lá fez a entrevista comigo, ela mostrou os tipos de desenho que eles trabalhavam, é isso, esse aqui é o salário e tal. Era porque essa fábrica pequena, eles trabalhavam com... Eles não fabricavam a estrutura principal, eles fabricavam o que eles chamam de miscelâneos. Os miscelâneos seriam o quê? Guarda-corpo, corrimão, escada, mezanino, Quem que mencionava? Normalmente, essa empresa, ela pegava os projetos, por exemplo, a construtora está fazendo um prédio. Aí ela tem todas essas estruturas. Normalmente, o projeto já vem pronto. Aí eles têm que pegar isso no desenho que está lá indicado, essa marquise aqui vai ser o perfil tal, essa escada desse jeito. E a gente tinha que detalhar para o pessoal fabricar. Então, essa era uma pequena fábrica, No Brasil, seria equivalente... Você tinha que detalhar para lá tá falando assim, escada, mas falava chapa. Escada, chapa 14 e tal. Aí você tinha que desenhar com todas as cotas para que a pessoa pudesse cortar. Entendi. No Brasil, essa primeira empresa era ser o equivalente a uma serralheria, porém era uma serralheria num galpão de 1.200 metros quadrados, com 4 pontes rolantes, com departamento técnico. Assim, lá não existe uma serralheria do que a gente vê aqui, né? Tipo assim, uma portinha com o cara na esquina, não existe? Entendi. Que aqui o cara vai lá e faz. Pensando aqui, meu primeiro emprego foi basicamente desenhista numa equivalente a uma serralheria, pensando no nível de serviço que eles faziam. Só que era um nível de altíssima qualidade, tudo estruturado, tudo com equipamento de oxicorte, tudo... É uma empresa no nível de uma fábrica de estrutura metálica de engenharia. Só tinha você que trabalhava nessa parte? Não, nós éramos 5. Então, muita gente trabalha.
Um fazia um pouco de desenho, mas ele fazia os orçamentos. Então, vamos dizer 4. 4 desenhistas, um auxiliar de orçamento e os 2 donos, né, que eram 2 irmãos, uma irmã e um irmão. Um ficava mais em obra e a outra ficava, a que me contratou, a Didi lá, os 2 são italianos. Ela ficava mais na parte de orçamento e às vezes atendia também na obra. Mas era uma fabriquetazinha de estruturas metálicas, equivalente no Brasil a uma serralheria, só que no nível de empresa de engenharia do Brasil. Ela mandou uma foto para mim uma vez. Eu não, acho que não sei se era o seu escrito, era um que você estava trabalhando que a janela tá aqui e passava o rio embaixo. Você me mandou essa foto. Não me lembro agora. Ele falou assim: olha a vista do trabalho. Será que era? Eu não me lembro agora. Depois você me mostra essa foto. Vou te mostrar essa foto, vou ver se eu acho aqui, posto aqui pra vocês. Aí eu falei assim, caramba, que lugar bonito, né? Eu lembro que você falou que era longe da sua casa. Essa primeira empresa, All Railings, ela ficava em Brampton. Na época eu não tinha carro, foi a outra coisa que quando eu mudei pra lá. Eu falei, não vou me preocupar com carteira de habilitação agora, né? Quando você vai pra lá, você pode usar a carteira do Brasil por 6 meses. Passou disso, tem que ter a carteira deles. Você já passado 3. Em 3, né, já estava perto do limite ali, e eu me preocupei, falei assim, aqui no Brasil, né, eu já tenho habilitação daqui, eu já sei dirigir, não preciso fazer autoescola, você vai lá, agenda a prova e faz. O Canadá tem um problema muito grande com burocracia e tempo. Tem. É gigantesco. Não é gigantesco. só nós aqui, não. Se você, eu não sei agora, mas assim, quando eu entrei para agendar a prova, eu descobri que eu não agendava a prova para amanhã, ou para a semana que vem. O tempo de espera no site era de 2 a 3 meses. Nossa. Aí nossa senhora, agora, né? Eu não sei como é que tá aqui no Brasil, mas acho que tá pior. Desse jeito? Para agendar a prova. Isso era só para agendar a prova, não é para fazer curso de nada. Ela é online, mas você para poder entrar tava de 2 a 3 meses. Aí beleza, vou trabalhar de ônibus. Eu pegava 5 ônibus para ir pro serviço. 5 ônibus? E 5 ônibus para voltar. Mas o ônibus é outro nível, né? Mas continua sendo ônibus. Mas esse é outro nível, É outro nível. E como era a fábrica começava às 7 da manhã. Eu acordava 4h15, 4h20, para estar no ponto de ônibus 5, para chegar. Só que eu nunca. A única coisa que eu falei para a dona quando ela foi me contratar, ela falou assim: eu vou precisar vir de transporte público até eu conseguir minha habilitação. Eu não consigo te garantir que eu vou chegar aqui às 7. Eu te prometo que eu vou pegar o primeiro ônibus que é às 5. Mas a hora que eu chegar aqui, aí eu chegava entre 7h20, 7h30, ela já sabia, nunca reclamou de nada. E você ficava até mais tarde? Não ficava porque era fábrica, né? Tocou o sinal, todo mundo foi embora, ficou. Então, nesse ponto, eu sempre chegava entre 7h20 e 7h30, nunca tive problema. Você ficou quanto tempo lá? Lá eu fiquei quase 4 meses, porque foi assim, quando eu comecei a mandar currículo, eu devo ter mandado de 8 a 10 currículos, mais ou menos. Chamaram nessa primeira empresa, fui contratado. Fiz só uma entrevista. Eu falei, ok. Eu dei um tempo de mandar currículo. Passou um pouco, me chamaram para entrevista num dos currículos que eu tinha enviado. Era mais perto de casa? Um pouco mais perto, mas é porque era uma empresa de engenharia de projetos, que é a que eu estou hoje. Você continua até então? Agora eu estou na segunda empresa. Na segunda empresa que eu fui... Não, pois é, você está na segunda. Então, você trabalhou com a italiana, essa empresa que você falou que é um galpão de 1.200 metros. Uma fábrica. E você saiu e foi para outra. Quanto tempo depois? Nessa outra, eu fiquei... Você ficou na primeira quanto tempo? Na primeira, eu fiquei mais ou menos uns 4 meses. Pouco tempo. Foi pouco tempo, por quê? Mas você ajudou muito. Foi o mesmo leva dos 8 currículos que eu enviei. A primeira entrevista que eu fiz, eu fui contratado. A segunda entrevista que eu fiz nessa empresa que eu estou hoje, né, de projetos, provavelmente foi uns 2 meses depois que eu tinha começado a trabalhar nessa empresa. Eu fui lá, fiz uma entrevista, conversei com o pessoal, eles agradeceram e tal. Fui embora. 2 meses depois. 2 meses depois. Uma pergunta. Você já estava trabalhando nessa primeira empresa, aí essa outra empresa chamou para fazer entrevista. Sim. Você falou para a dona? Não. Mas a entrevista geralmente é dia de semana. É dia de semana, mas como era a fábrica, a fábrica trabalhava das 7 às 3, eu acho. Ou das 7 às 4. Foi depois do... Aí depois do expediente, eu consegui. Aí nesse dia eu aluguei um carro. Você, né? E eu tinha como pegar ônibus para ir para lá. Aluguei um carro e fui fazer a entrevista de carro. Então teve essa diferença. Aí fiz essa primeira entrevista na Remy, que é a empresa que eu estou hoje. Passou mais ou menos uns 2 meses, eles entraram em contato. Tipo assim, lá um processo lento. Tipo, preciso contratar alguém.
6 meses, 1 ano. Entendi. Eles E não- você não hoje está como aceleram. projetista lá? Hoje eu estou como designer, structural designer, que seria porque É o que você fazia aqui, Júlio? é o que eu fazia aqui. Hoje eu trabalho com projetos de estruturas metálicas lá. Entendi. E Desde aí, quando- claro que te ajudou muito, assim, você é doutor em estrutura, você já trabalhava, você já mencionava ajudou. aqui, ajudava aqui. E é o que você está fazendo lá. É o que eu estou fazendo É o lá. mesmo software, AutoCAD? Não. Sim, o AutoCAD sim, AutoCAD mas continua. o software mesmo. Hoje, o que aconteceu? Quando eu fui para essa empresa, eles me chamaram a segunda vez, eu fiz uma entrevista com o dono, né, com o presidente da companhia, e eles decidiram me contratar. Me fizeram oferta, eu resolvi sair da empresa que eu estava antes. A oferta melhor? A oferta melhor. E essa era uma empresa de engenharia, porém a vaga era de cadista, mas cadista para estruturas, e a vaga era para senior, acho que era Senior Structural Draftsman. Então, tipo assim, cadista estrutural sênior. Uhum. E experiente. quando você nas entrevistas fala que tinha um doutorado, o que eles... Não, o pessoal, tipo assim, eles acham interessante por causa da experiência profissional, experiência acadêmica também, mas isso dentro das vagas, a primeira vaga, né, não contou, era para desenhista. A segunda vaga também era para desenhista. Só que eles viram, tipo assim, olha, você topa esse salário? Topa vir para cá? Porque eu moro em Toronto e essa empresa em Burlington. São 43 quilômetros, então eu dirijo 43 quilômetros. Daqui para Anápolis. Qual é mais ou menos uns a distância? 50, é. Então, eu dirijo 43 para ir, 43 para voltar, porém, é tudo rodovia. Sem trânsito, e se ninguém bater, porque o pessoal adora uma batida de carro, Adora lá? adora lá, ainda mais quando tá nevando. Muito urso polar? Não nessa região. Nessa região, não. Mas quando você vai para algumas outras áreas mais afastadas, provavelmente para outra área na região de Vancouver, tudo ali no Eles falam redor que tem que deixar o carro destrancado, Principalmente Vancouver, eles têm essa... porque você vê, entra dentro do carro e fica Correto, forte. porque o pessoal realmente deixa o carro destrancado na rua. Tem muita morte lá, ataque de urso polar? Curiosidade. Não na minha região, não na região de Toronto. Tá no noticiário lá ou não? Não, eu Sai realmente não, né? nunca vi nenhuma notícia. E outra coisa também, eles gostam muito de esconder notícia, viu? Eles adoram. Não assustar Tipo, o pessoal. crime, violência, coisa assim, eles abafam que é uma maravilha. Essa parte eles não... Eles são muito eficientes nessa parte aí. Eles abafam Aqui essas não, notícias. aqui você pega o jornal Esse ali, sensacionalismo, começa a falar da essa política, especulação. aqui fala da política 10 minutos, vamos supor que o jornal seja 1 hora, 60 minutos, 10 minutos política, 40 só sangue, morre isso, morre aquilo, tal, e os últimos 10 ali, né, teus 50, os últimos 10 só esporte. Acabou. Finalizou. E aí você foi, quando você teve a oportunidade, o pessoal falar assim, ele sabe te mencionar. Pois é, quando eu fui para assim, por que eu mudei da Railings para a Remy? Porque lá era uma empresa de engenharia. E mesmo que eu entrando como cadista, era uma empresa de projetos, né? Eu falei assim, eu vou conseguir, de algum jeito, me deslocar aqui. E até foi assim, a gente está com essa vaga, a gente precisa disso aqui agora, mas já que você tem essa experiência, né? Vamos ver se a gente consegue absorver, porque eu ia ser cadista de estruturas. Eu não ia ser cadista, ia trabalhar, porque essa empresa, a Remy, ela tem um departamento de elétrica, de mecânica, arquitetura, o pessoal que faz na parte de recuperação e reparo de estruturas. Recuperação, então, manutenções. Manutenção. Então, por exemplo, eu poderia entrar como cadista para trabalhar para todo mundo. E aí eu ia ficar fazendo desenho e nunca ia sair. Mas essa vaga era específica para o departamento de estruturas. É o que você então, queria. Eu não vou ficar desenhando arquitetura, não vou ficar desenhando coisa estrutura. Então, eu vou conseguir me organizar melhor aqui. Então, eu fiquei mais ou menos 1 ano e meio como cadista, né, draftsman, na de estruturas, Uhum. E aí me passaram para designer. Então, como designer, né, eu tô há 4 anos. Na verdade, 3 anos registrado como designer. Registrado. Como structural designer, né? Então, projetista estrutural já tem 3 anos. Esse ano agora vai completar o 4º ano. Então, quando eles me passaram, aconteceu, por sorte, né, ao mesmo tempo, uma fábrica de estruturas metálicas muito grande dos Estados Unidos, chamada BB&A. Então, BB&A é Blue Scope Buildings North America. Então, BB&A. Essa empresa, ela é dona de um grupo de fábricas de estruturas metálicas nos Estados Unidos. Ela é dona da VP, Varco Prudent, dona da Butler e dona da Heavy Structures. So, ela tem 3 fábricas gigantescas e elas têm mais ou menos, não sei se 7 ou 8 fábricas de estruturas metálicas espalhadas nos Estados Unidos. E eles começaram a terceirizar alguns serviços com a Remy, né, de reforço estrutural. Então, assim, no início foram um serviço simples. O builder é o construtor. Eu preciso colocar um equipamento na cobertura.
eu preciso mudar uma porta, né, um portão de local, ou eu preciso colocar um portão novo, ou eu preciso de uma abertura aqui, mas esse contraventamento está no meio, ele tem que ser deslocado. Esse tipo de serviço, né, o departamento interno deles não quer fazer porque eles querem produzir estrutura metálica. Eles começaram a terceirizar o pequeno serviço. Era tipo, entrava um serviço de 1 semana e meia, 2, aí, tipo assim, de gastar, né? 1 semana e meia, 2, aí passava 2, 3, 4 meses, entrava um outro de reforço. E aí, de repente, vocês gostaram do resultado que estava tendo, e falou assim, vocês têm interesse, tipo, de pegar o projeto também, projetos novos para fazer, de sendo terceirizado? E aí, o meu chefe, né, que é o vice-presidente da companhia e o presidente, eles foram lá para os Estados Unidos, conversaram com o pessoal, entraram num acordo, e aí nós montamos uma equipe, né, de 4 engenheiros, e eu coordeno essa equipe. Você coordena? Eu coordeno esses 4, é isso. Agora eu coordeno essa equipe de 4 engenheiros, e nós trabalhamos full-time, né, totalmente por conta dessa fábrica dos Estados Unidos como terceirizados. E aí eles passaram a passar para a gente não só essas pequenas alterações, que sempre tem, o cara muda uma carga... Isso em inglês, eu falando assim, o inglês foi evoluindo. Foi evoluindo. Então, assim, você fala assim, como é que eu aprendi sem perceber? Pois foi ralando bastante, assim. Exato. Não, mas você no começo você ralou, mas hoje você já domina... Eu acho que pelo menos uns 70%, porque agora a BB&A, ela tem escritório, né? Ela tem departamento técnico no México, na China, na Índia, os Estados Unidos, que é o maior, mas ela também tem unidade na Austrália, na Nova Zelândia, e ela abrange todo assim, mercado de outras regiões também. Então, só nos Estados Unidos são cerca de 3.500 funcionários. No departamento de engenharia, nós somos mais ou menos 170 calculistas para a BB&A. Ela tem 170 calculistas internos, fora o departamento de detalhamento. Aí detalhamento eles têm um departamento pequeno nos Estados Unidos, mas eles usam muito México, China e Índia, por causa da mão de obra, né, abundante lá. E tem hoje, eu acho que 6 terceirizados. 4 são no meu escritório, e tem outros 2 caras que eu não conheço, não sei de onde que eles são. Mas você teve que aprender um software diferente ou não? Eles usam um software chamado Vision, porque a BB&A, o foco dela é principalmente assim, obra leve, rápida, galpão. Milímetros, polegada, como é que é os projetos? Lá, infelizmente, é o sistema imperial. Polegada. Pounds. Eu ainda sou. Você sofre para converter. Eu ainda sou para converter. Polegada você sabe que é 2,54 centímetros, 25,4 milímetros, mas o restante você tem que mudar. Isso, mas assim, quando você vai pegar dimensão, força, carga, para você checar, aí dá um trabalhinho. Caramba e tal, você tem que adaptar a sua... Tipo assim, tem um vão aqui de 50 feet, e aí? E eu fiquei 50 pés. Aí eu vou falar, pô, não, esse aqui é muito, não, esse aqui é pouco. Normalmente, agora os valores eu já tenho mais ou menos de cabeça, assim, né? Como as obras tendem a ser muito moduladas, eu já tenho mais ou menos uma ideia. Mas então, eu tive que aprender esse software, né? E aí, usando esse software lá, o Vision, 99% das obras dele... Tem a verificação da estrutura e fala, Isso, esse software... admissível. Lá eles têm uma dinâmica um pouco diferente do Brasil. E o nosso era tensão, a nossa tensão tem que ser menor que a tensão admissível. A tensão tem que ser menor que a tensão admissível. Isso. Sempre deu errado, tá errado. Deu errado, Então, a forma deles de captarem obra é um pouco diferente daqui. Então, por exemplo, lá para estrutura metálica, eu não tenho contato, não tenho experiência na parte de obras de concreto e tudo, mas eu acredito que segue a mesma linha. Então, você vai precisar de um galpão, uma ampliação de uma indústria, de uma loja ou qualquer coisa. Você tem os builders. Os builders são os construtores. Esse builder é quem procura a obra, é quem vai atrás. Mas se a obra é metálica, esse builder que trabalha que é vamos dizer assim, um vendedor de obra da BB&A, porque a BB&A ela só fabrica, ela projeta e fabrica. Então ela projeta, fabrica e entrega no canteiro. Então o builder, ele vai captar os clientes, é ele que vai atrás da obra. Certo. Encontrou uma obra, ele faz um pré-orçamento, então ele não tem a mesma versão que a gente tem do Vision, que é esse software, porque a gente tem a versão totalmente aberta para poder mudar tudo, porque a gente precisa ajustar o que não é automatizado. Então eles tentam fazer com que a obra seja o mais padrão possível, o mais automatizada em termos de processo, de projeto possível. Então o builder, ele não tem acesso, ele não consegue manipular, ele não consegue mover uma peça de lugar. Ele entra numa versão engessada do software e coloca lá,
O galpão vai ter 20, vou falar em metros para ficar mais fácil do pessoal entender, 20 metros de vão, 50 de comprimento, eu quero pilar a cada 6 metros, essa aqui vai ser a inclinação, aqui está a telha, aí o software cria o volume. Ele vai numa outra aba, ó, nessa parede aqui vai ter um portão dessa dimensão, vai ter uma janela aqui vai ter outra. Ah, pode ter contraventamento aqui, não pode ter aqui, muda isso. Ele só entra com valor, ele não manipula, ele não muda carga, ele não faz nada. Ele só vai entrando em abas e esse software vai gerando para ele uma visualização do que está sendo cotado. Daquilo ali, ele consegue gerar um custo estimado para aquela obra. E aí ele vai negociar com o cliente. Fechou. Negociou com o cliente, fechou, aí vai para a segunda etapa. Ele chega para a BBNA e fala, ó, fechei essa obra. Isso aí. Esse aqui. Dimensiona. Então, esse aqui foi o modelo que eu fechei. Aí eles têm uma primeira etapa. Aí, bom, builder captou a obra, fez o orçamento preliminar, não chutando, porque muitas vezes no Brasil... O builder foi o arquiteto. Porque o arquiteto não vai dimensionar. Aí fez aqui e falou, ó, agora dimensiona a estrutura aí. Aí chega para você a estrutura. Aí chega pra gente. Então, o builder, ele capta a obra, faz um orçamento com um modelo de cálculo, porque aqui muitas vezes a gente faz um orçamento estimativo. Ah, um galpão com essas dimensões aqui, mais ou menos 20, 25 quilos por metro quadrado. Joga pela área, vai no fabricante, quanto que tá o quilo do aço? 10, 12, 15, Lá não sei quanto. Lá eles não fazem estimativa por taxa, desse jeito. Faz real. Faz real. Eles fazem esse modelo preliminar, que vai te dar uma noção mais real. Fechou a obra, aí entra pro fabricante. Aí o fabricante, o primeiro contato dele vai ser o project manager, né, o gestor, ó, esse projeto vai para fulano. Esse cara vai receber, vai olhar, o que é isso? Ah, tá, isso aqui, tem umas entradas, tem abertura aqui, tem ponte rolante, não tem, se tiver aí um outro engenheiro dentro, porque o project manager lá, não necessariamente é engenheiro. Entendi. É um curso, lá tem muito college, então você faz o curso universitário de engenharia civil. O que eu percebi é que você não precisou fazer isso aí. Não, eu não precisei. Você conseguiu ir demonstrando seu conhecimento, as oportunidades foram surgindo. Foi surgindo. O pessoal, aí uma pergunta aqui, né, assim, rapidão. O pessoal pergunta assim, não adianta você ter o curso aqui, chegar lá, você tem que fazer outro curso para se inserir no mercado de trabalho. O que você acha? Não necessariamente. Então, o principal caminho do pessoal que sai daqui para a imigração, a maioria do pessoal, o meu caso foi diferente porque minha ex-esposa era de TI, então foi esse processo de imigração. Mas, tirando o pessoal de TI, quando vai um casal, qual que é a ideia do processo de imigração? Duas pessoas, eu tô falando um casal, mas assim, eu conheci um cara só que foi sozinho, mas esse foi corajoso. Até um engenheiro civil de BH, ele tinha feito Ciência Sem Fronteira no Canadá, adorou, voltou para BH, trabalhou 3 a 4 anos, salvou um dinheiro, foi sozinho para Toronto, fez o college lá de um ano e meio, porque você não pode trabalhar nesse período. Ele foi o que todo mundo fala fazer. Assim, geralmente. Fez o college, depois do college você recebe o seu work permit de mais ou menos... Normalmente o mesmo tempo que você fez de college, você recebe, porque tem college que variam de 1 ano a 3 anos. O que você fizer de college, você recebe de work permit. Para trabalhar. Finalizou isso, normalmente você tendo feito um college lá, tendo experiência canadense, não tendo cometido nenhum crime, né? De preferência. Você aplica para o Express Entry, que é o programa de imigração, e normalmente você vai ter uma pontuação ali para ser chamado e para ser aceito como um imigrante, para ter residência permanente. Esse foi o único caso que ele foi sozinho, só que para isso você vai gastar muito dinheiro. Entendi. Qual que é a ideia quando a gente fala de casal, duas pessoas? Qual sugestão você dá, por exemplo, falar, cara, você quer ir para o Canadá? Eu vou te falar, faz assim. Se for um casal, porque se for sozinho, vai ser muito caro, mas é esse caminho. Vai ter que ser pro college, a não ser que você seja de TI. Então vamos considerar que você não seja de TI. Se você não é de TI, normalmente... TI é mais fácil, então? TI é o único que tem esse programa de imigração específico. Tem curso de TI de 2 anos, quem quiser fazer no Brasil. Só que você tem que ser um programador com experiência. Então, se você tiver... De repente, eu posso falar besteira aqui agora, mas eu nem sei se eles vão exigir um curso de TI. Eles querem que você... Eles não querem problema. Eles não vão te contratar lá um júnior. Eles querem uma pessoa que chega e domina. Então, se você tiver experiência em programação, tem uma demanda muito grande. Ou tinha, eu acredito que ainda tem. Então, fora isso, normalmente vai um casal, né? Ou 2 pessoas. Porque um vai fazer o college e o outro recebe o work permit full time.
Esse do college vai ficar 1 ano, 1 ano e meio preso sem poder trabalhar. Enquanto isso, a outra pessoa está trabalhando. Entendi, já tá ganhando. Depois desse, tá ganhando, você vai balanceando as contas. No final desse período do college, aí você recebe o equivalente a 1 ano e meio, 2, 3 de work permit. Nesse final desse processo, uma pessoa já está trabalhando ali há 3, 4 anos, a outra fez um college de 1 ano e meio, 2 e mais 2 trabalhando, ou seja, já tem 4 anos de experiência canadense. Quando você aplica para o Express Entry, você consegue normalmente ser aprovado pela quantidade de pontos. Então, o programa de imigração principal lá no Canadá, ele é o programa federal, esse Express Entry, é um programa de pontos. Então, você entra no site do Express Entry lá, você pode criar um seu perfil, e aí, de acordo com a sua idade, experiência profissional, formação acadêmica e tudo mais, você consegue ter uma noção de quantos pontos você tem nesse programa, e você olha o ponto de corte, né? E aí você consegue ter uma noção, tipo, eu estou muito abaixo, eu estou acima. Eu não conheço ninguém. Mas chama quero mandar um currículo pro programa que você acabou de falar aí. Vou me cadastrar lá, colocar minhas experiências profissionais, tal. Será que o Canadá precisa de uma pessoa igual eu? Por exemplo, eu vou colocar lá, Ricardo, mestrado, trabalhou em obra há tanto tempo, executou não sei quantos prédios, tal, coloquei. Aí eles vão ver a pontuação. Pode me chamar para trabalhar lá? Não é, né? Tão simples, não. Não é simples. Não é tão simples assim. Todo mundo pensa que é assim. No início você tinha perguntado, a gente vê notícia, o Canadá precisa de engenheiro, o Canadá... É e não é. Tipo assim, o Canadá precisa de mão de obra? Precisa. Então você tem um país gigantesco, com a população, da última vez que eu vi, 35 milhões de habitantes. Tamanho de São Paulo, da população de São Paulo. São Paulo, dentro de um país daquele tamanho, tem uma demanda muito grande de mão de obra, porém eles também não facilitam muito. E tem, por exemplo, tem muito golpe. Então, dois colegas já entraram... Muito golpe de empresa que fala que... recrutamento. Isso. 2 colegas meus já tiveram essa experiência. Não vou falar o nome, mas depois conversaram comigo. Mas qual foi o golpe? O pessoal ficar esperto aqui. Quer ir pro Canadá, coloca lá no Google, vagas de emprego no Canadá, brasileiro, tudo. Aí aparece um site lá. A pessoa entra, preenche o perfil, por isso que eu falo, o Express Entry, só para esclarecer, o Express Entry é o programa de imigração federal. Ele não vai por área, né? Ele não vai mostrar vaga, perfil. Ele vai te dizer, ele vai mostrar quantos pontos que você tem. Expressa, né? Express Entry é um programa de imigração do governo. Então você vai colocar lá a sua qualificação, sua experiência, idade. Quanto mais velho, menos ponto. Se você já tem filhos ou não, porque dependendo como eles querem alguém que vá para lá para aumentar a população canadense. Em alguns casos, ter filho, né, vai te gerar maior pontuação. Então, ele é um programa baseado em pontos e todo mês o governo solta um ponto de corte. Se você está acima, aí você submete o seu processo, né, apresenta a documentação comprovando você não tudo que você... Não, porque... Você foi a sua ex-esposa, você falou. Isso. Entendi. Eu só, tirando o pessoal de TI, eu não conheço mais ninguém que tenha sido... Todo mundo fez esse sistema. Entendi. Foi, fez o college. O golpe é essas outras. Golpe, vamos voltando pro golpe. A pessoa encontra um site na internet ali, é uma empresa especializada em processo de imigração. Vai, preenche o perfil, a pessoa entra em contato, pede para agendar uma primeira entrevista para ver o seu nível de inglês, alguma coisa assim, conversa com você, fala, olha, não, beleza, você tá atendendo o perfil que está tendo uma demanda muito grande aqui no Canadá, né, ou em Toronto mesmo, ou o que for. Nós vamos te apresentar aqui para algumas empresas e aí, assim que der, a gente entra em contato. E eles pedem normalmente um pagamento inicial lá, vamos supor, uma coisa baixa, $200, $300. A pessoa, é um dinheiro, mas não é tanto. Eu vou pagar porque eu estou investindo, vou pagar. Quero ir. $200. Fez esse pagamento, passa ali alguns dias, ali, semana, encontrei aqui uma empresa, está muito interessada, eles gostaram do seu perfil, eles estão na demanda aqui, só que agora para poder fazer essa submissão, né, a gente precisa aqui uma taxa de $1.500, $2.000. Aí o negócio, porque a taxa do governo e tal, não é o nosso valor que a gente está cobrando de você, para a gente poder fazer o processo de imigração, vamos. Aí normalmente quando chega nessa fase, a pessoa tem contato comigo. Pô, Juliano, eu fiz aqui, paguei essa taxa, disseram que tem uma vaga assim, eu falo, olha, esquece. Não é assim, não funciona assim. Tá dando golpe. Tá dando golpe. Não paga essa segunda parte, já perdeu a primeira. Não perde a segunda parte, não. E quem não entra em contato perdeu o dinheiro. Quem não entra em contato perdeu. Então, muitas vezes já aconteceu 2 pessoas daqui de Goiânia que entraram em contato comigo e falaram assim, não paga. Não paga porque é golpe. O Anderson, né, que você falou, o Goianos em Montreal, que eles colocam. Ele tem um canal. Você tá em Toronto. Eu tô em Toronto. E ele em Montreal. Ele tá em Montreal, achei que Quebec. Ninguém tá na capital.
Ou não, Oro, não. Não, Oro, a capital É Oro, né? Você Ottawa. fala, a gente fala Ottawa. Ottawa, mas eles pronunciam Oro lá. Então, que Oro é a diferença, capital, cara. eu não sei porquê, Não, mas eles pronunciam Oro. Mas o custo de vida lá é mais elevado e é igual ao Brasil, é funcionário público, né? Porque tá todo, a estrutura do governo tá toda ali. ali. Então, os funcionários, no funcionarismo Lá público, domina o você tem inglês. O Ottawa, pessoal fala que sim, Montreal, Vancouver é mais francês. é francês. Vancouver não, Vancouver é inglês. Inglês, é. né? Mas Montreal, Montreal, francês. francês. Sempre que você chegar num estabelecimento comercial, uma loja, um restaurante, a pessoa vai te abordar em francês, você pergunta se ela fala inglês, ela segue em inglês. Porque assim, todo mundo para poder mudar, todo o processo de imigração na região de Quebec, você precisa ter francês. Mas todo mundo também fala inglês. Lá fala Então, distritos, né? Quando você quer ir para um... eu vou pro Canadá, eu vou pro distrito tal. Ou não tem isso? Você lembra que tinha isso? não é outro, eles usam província. Província. Província, Não, é. província. 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 Então assim, eu moro na província de Ontário, na cidade de Toronto. Então os estados lá eles chamam de província. Eu tenho um aplicativo de rádio, né? Que fica ali, rádio do país inteiro. Eu vou lá pro Canadá, tem lugar que eu vou lá no cantinho, rádio lá, eu fico pensando, aqui tá frio. Né? E ainda tem o Alasca ainda, né? Pulo, tem Estados Unidos, pulo Canadá, tem outro estado, o Alasca. Pois é. Eu entendi, então isso aí é golpe, então o pessoal golpe. vai logo pro... Muitas vezes, eu entro na internet e tá lá, o Canadá está contratando brasileiros, não sei o quê. Provavelmente é golpe. É golpe, né? Não é assim, Você não via aí funciona quando assim. você tava aqui também. Eu via isso e hoje eu vejo que realmente existe, eles estão atrás, eles vão tomar seu dinheiro, eles não tem dó não, golpista é isso. Golpista é isso, tem dó não. Golpista é isso. Então assim, não é fácil hoje, por exemplo, qual que é o jeito de ir pro Canadá? Se não for de TI, vai fazer um college, depois do college você recebe Mas um esse outro college pra aí a pessoa tem que juntar um dinheiro aqui antes. eu não vou chutar valores agora, mas se você que se procurar manter no lá. Google, procurar as universidades lá no Canadá, porque tem college de tudo, tem de tudo quanto é coisa Eu tem acho que o college. Anderson foi assim, né? Voltando assim, o Anderson foi com a esposa dele, ela é engenheira civil também, ele é engenheiro civil. Aliás, eles se conheceram na faculdade, eu acho. Eu acho que ela foi pra estudar, recebeu uma bolsa pra estudar, inglês, intercâmbio, essas coisas. Ele juntou um dinheiro, hoje ele trabalha lá, só que não trabalha na engenharia não, trabalha em indústria, eu acho, essas questões. Mas assim, eu vejo que ele tá muito feliz. Ele Sim, não quer voltar. é uma qualidade de vida. Por exemplo, quais são as vantagens do Canadá? Qualidade de vida, com certeza. Segurança. Muita segurança. A saúde é pública, mas não existe saúde privada praticamente lá. Então a saúde é pública, porém, por ela ser pública, você tem muita espera. Então aqui no Brasil, em Goiânia, você acordou com a garganta irritada, tá meio sentindo infecção, você vai, marca no médico, o médico vai te passar. Esquece lá. Você não vai ter um atendimento médico lá. Um atendimento médico, se você for tentar uma consulta com o seu médico, no mínimo vai ser 2-3 semanas. Se for um especialista, vão ser meses. Eu vejo muito assim nas redes sociais, o pessoal falando assim, não tô falando que é engenheiro, você era o quê? Era advogado e tal, vim pra cá e você trabalha com o quê? Eu trabalho com construção. Tem muita essa... Como é que esse pessoal vai e começa a trabalhar dessa forma? A maioria do pessoal que eu conheci lá, mesmo os engenheiros civis, ninguém tá na parte assim... Como engenheiro civil. Eu tô atuando como projetista. Eu me mantive na área técnica, exatamente o que eu fazia aqui. Então, eu tô indo para 19 anos projetando estrutura metálica todo dia ao longo desses 19 anos. A maioria do pessoal, porque chega lá, o mercado de construção, ele tem muita demanda de pessoal, mais para pessoal de obra. Então o pessoal acaba chegando lá, de início começa a trabalhar, vai para a obra, vai montar drywall, vai instalar drywall, ou vai trabalhar com alvenaria, ou fundação. Alvenaria, tem, assim, uma curiosidade, alvenaria domina lá tijolo cerâmico? Depende. Que é o forte nosso. Externo. Tem tijolo cerâmico lá? Assim? Eles têm, porque eles têm porque a gente fala parte muito, de fachada. A gente fala muito steel frame, que domina lá. Interno, totalmente steel frame. Vamos pegar um prédio, um edifício residencial, sei lá, 40 andares. Residencial, ele vai ser todo de concreto, laje cogumelo, normalmente. Divisórias internas, todas em drywall. Todas. E as fachadas todas em pele de vidro. Externas. Pele de vidro. Pele de vidro. É a questão da temperatura. Para temperatura e tudo mais. Então, quando você olha aquelas imagens, aqueles prédios todos... Não, alvenaria não. Para edifícios residenciais, não. Aí coloca cortina, tampar qualquer coisa. Normalmente tampa com cortina. Aonde que eles utilizam muito a alvenaria? Por exemplo, as casas, elas são todas de madeira. Certo. Fez a casa de madeira, eles vêm com os blocos cerâmicos, o tijolinho nosso, cerâmico,
ele vem Tijolo por fora... maciço. Tijolo maciço. Ele vem por fora com o tijolo maciço, fazendo o acabamento e a proteção. Então, eles utilizam muito na parte de casa. Obra comercial. Lojas pequenas, vamos pegar um galpãozinho pequeno, uma oficina, uma coisa assim, eles usam muito alvenaria estrutural. Sobe as paredes de alvenaria estrutural, vem com as steel joints, as treliças metálicas, telha, fim. Acabou. Rapidão, acabou. Então eles usam, a gente projetou, nesse período nessa empresa que eu estou hoje, eu acho que nós projetamos umas 2 ou 3 concessionárias, que foi tudo alvenaria estrutural. Levantou a alvenaria... Alvenaria estrutural. Alvenaria estrutural. Levantou a alvenaria... Bloco de concreto. Eles utilizam muito alvenaria estrutural. O tijolo furado, não? Tijolo cerâmico furado. Não, isso não existe lá, não. Não existe lá. Não, eu estou falando uma coisa que não existe lá. Não existe. Tijolo furado. Não, né? não. É o nosso famoso tijolo baiano. Aqui. Isso, não. Ou eles usam bloco maciço para obra residencial e fazer fachada, ou bloco de concreto, né, estrutural para... Intempérie, muito frio também. Muito frio, O nosso tijolo furado, não. Realmente não existe. Então, basicamente assim, nessa parte de materiais, né, funciona desse jeito. E você tem a parte de coberturas também lá. Eles têm todo um sistema, eles têm que ter muito cuidado, porque como é muito frio, né, você tem a neve, além da carga, você tem ali esse processo de evaporação, né, de transpiração, isso começa a condensar. Então, por exemplo, eles têm todo um sistema de impermeabilização diferente, com as mantas, com umas camadas lá que eles fazem nas coberturas. Você faz no projeto, se você coloca isso, não tem nada a ver. Aí já tem outro departamento. Isso. Outro departamento. Você manter PDM, aquelas questões. Eles têm toda uma série, por quê? Imagina, eu lembro que teve uma escola de música que contratou lá no escritório que eu trabalho, aí só que foram outras pessoas que foram analisar isso aí. Porque estava começando a chover dentro da sala de aula. Imagina a pessoa condensando. Então, você tinha... eles não tinham feito a impermeabilização correta da cobertura. Então, o pessoal lá dentro, mesmo tendo ar-condicionado e aquecimento, né, a vaporização do suor e tudo, isso sobe, chegava na cobertura, criava ali as correntes de condensação. Começava a deixar. Sem goteira, chuva, né? Do lado de fora, goteirando. Aí eles foram lá, mediram, tal, não sei o quê, mapearam o que estava acontecendo, aí teve que trocar as camadas lá para poder. Imagina, chovendo dentro da casa, você tá chovendo pra casa acabando, assim, a conversa é boa, ele poderia levar a tarde toda, né? Que pena que você tá indo embora e eu semana que vem tô aqui. Daria até um podcast 2. Mas duas perguntas. Então tem essa questão, beleza, né? O projeto que você fez lá. Você comentou aí que a empresa trabalha também, os Estados Unidos lá, uma empresa dos Estados Unidos contratou também e faz muitas manutenções. Você chegou a ver as notícias aqui, Ponte Caindo? Eu vi uma agora recente do Tocantins. Tocantins. Estreito, isso. Então caiu essa ponte, e aí caiu a ponte e começa a aparecer um monte de ponte caindo. Cara, esse eu não vi não. Infelizmente, Goiás, né, tá acontecendo. Ou seja, ausência de manutenção. Como é que funciona no Canadá? Manutenção. Porque você tem pontes de estrutura metálica lá. Eu creio que seja a maioria. O pessoal gosta de utilizar muito América do Norte, né? Assim, a região norte aqui das Américas é muito forte essa questão da estrutura metálica. São obras mais rápidas, você consegue financiar vãos maiores. O custo pode ser mais elevado? Depende, né? Às vezes você coloca em funcionamento um hotel que você terminou 6 meses antes, já começou a faturar. Então tem toda essa questão, pessoal. Tecnicamente, eu vou a favor da estrutura metálica, não vou falar de custo. Custo é relativo. Mas como é que funciona essa questão das manutenções? Manutenção lá. A parte de manutenção predial é uma coisa interessante. A nossa aqui é a NBR 5674, que fala sobre manutenções e a gente não segue. Muito difícil. Lá funciona, porque é interessante. Eu esqueci o nome que eles utilizam, mas, por exemplo, os condomínios. Aqui no Brasil, pelo menos, quando eu morava em prédio aqui, eu não sei se eles fazem um estudo para prever, né, as manutenções. Mas lá, os condomínios, eles têm que contratar uma empresa de engenharia. Na minha empresa ela tem duas cargas. Aqui é assim, funciona como, né? Que o pessoal está começando a fazer, mas não funciona. Tem a 5674, que fala das manutenções, e você tem a 14037, que é o plano de elaboração do plano de manutenção seguindo essa norma. Então tem que fazer e beleza. Mas não... Tá. Então lá funciona. Aí a pessoa vai, faz uma inspeção no local e aí tem um checklist, já tudo padrão do governo. Entendi. Padrão do governo? Do governo, é estabelecido do governo. O formulário já é do governo. Não. Você tem o padrão do governo e aí você descreve cada item. Então, por exemplo, assim, o piso. Né? Aí você vai subdividir por corredor, se tem ou não, área comum, e aí você vai marcar o nível de degradação.
E dentro desse nível de degradação, quanto tempo que vai precisar de manutenção? 2 anos, 5 anos, 10 anos, Que a degradação depende do meio ambiente que está meio inserido, ambiente. a questão da utilização. A vida útil A depende vida útil. disso. Então, assim, você tem que mapear a vida útil de todos os componentes, incluindo elevador, escala, o que tiver, e você faz os custos estimados, e embaixo tem. Então, assim, no final ele sabe assim, ó, em 2 anos vai ter que gastar tanto, em 5 anos vai ter que gastar. Então funciona. Então eles têm tudo isso planilhado, tem um engenheiro que Edificações assina. e pontes também. Tudo. Para a parte de infraestrutura, isso aí, então, é muito é mais minucioso ainda. Mais minucioso, totalmente diferente. Aqui geralmente é mais minucioso. Exato. Mora... Para cair uma ponte lá, eu acho assim, tem que ser muita coisa errada. Por quê? Eu moro muito próximo de uma rodovia. Antes do verão e depois e antes do inverno, então assim, antes de começar o verão e antes de começar o inverno, eles fecham a rodovia inteira no final de semana, sexta-noite, sexta-feira, meia-noite. Fechou. Eles passam inspecionando a rodovia inteira, com todas as pontes, e aí você vê os caminhõezinhos de raio-x, eles passando raio-x. Por que isso, cara? Por causa da neve, para poder combater a neve, para fazer a neve derreter, eles jogam sal. Uhum. Então, durante o inverno e quando tá nevando, eles jogam muito é bom sal. Pra derreter, né? Tirar mal olhado. Tira mal olhado, né? Você vai jogar bem protegido, né? Joga sal. Então, eles, durante as nevascas, eles jogam sal em tudo, todas as ruas e tudo mais. Então, nas rodovias principais, principalmente nas pontes, antes do inverno, antes de começar o verão, né? Acabou o inverno, eles fazem inspeção e depois, antes de começar de novo. Então, 2 vezes por ano, eles fecham as rodovias e passam inspecionando e fazendo raio-x nas pontes, porque aí você tem uma deterioração acentuada das armaduras, ponte metálica, porque o sal tá lá. Deixa eu fazer uma pergunta aqui, pode ser até idiota essa pergunta. Eles jogam sal, vamos supor que é uma estrutura de concreto, eles jogam sal? Sal, a rodovia inteira. Porque senão o sal é o seguinte, tá, tem DOG, tá? Uhum. Mas o sal também, assim, você sabe que ataca o concreto. Não, o concreto não sabia, o cloreto de sódio no aço. Não é que ataca o concreto, mas se deixando o ambiente. Quando você coloca cloreto de sódio, o cloreto em si, você pode ter corrosão por pit na estrutura. Mas é só para derreter ali, aquela questão é simples, não é constante. Não, é 4 meses metendo sal, 3, 4 meses metendo sal todo dia. Esse sal não é prejudicial, não? É prejudicial, por isso que eles fazem 2 manutenções por ano. E fazem muito reparo. Tem que fazer. Porque você entendeu, né? O cloreto, a corrosão vamos falar, por carbonatação, é uma corrosão uniforme que você vai ter ali na sua ferragem, que você está carbonatando diminuindo o pH do concreto, e quando você diminui o pH, a estrutura ali não tem aquela proteção, ou seja, pode iniciar-se a corrosão, deixa de ter aquela proteção. O casamento perfeito é porque você tem uma estrutura de aço no meio alcalino, o aço está protegido. Né? Quando você diminui o pH, essa camada passivadora vai pro pau. Então pode começar a corrosão. Então o cloreto começa a ter essas corrosões por pit, e você domina, né? É pior. É pior. Mas tem isso. Então eles fazem mínimo 2 vezes por ano isso aí. 2 vezes por ano, nas pontes, eles fazem inspeção, né? Passa raio-x para poder ver, então eles monitoram. E coisa que eu nunca tinha visto, tipo assim, às vezes nessa manutenção, eles têm que trocar a ponte. Nesse momento agora, ao longo ali da rodovia próxima onde eu moro, tem vários trechos que eles estão trocando. Tipo assim, eles chegam, escora tudo por baixo. E é engraçado, porque você vê aqueles tratores, aqueles caminhões demolindo, né? A ponte, e assim, ele tá em cima da ponte e demolindo a própria ponte. É engraçado você ver essa cena. Nossa, é igual no Brasil aqui. Se for pra demolir ponte, cair tudo, eles podiam contratar os brasileiros, tá? É brincadeiras à parte, assim, mas falta manutenção, falta gestão, falta engenharia. Aqui, pois é, por exemplo, uma coisa simples. Eu fui no CEPAL do Jardim América, acho que foi ontem com meu pai. Ali, anos e anos, eu tive uma aluna de TCC que ela fez um TCC dela com o CEPAL do Jardim América. Se você for no CEPAL do Jardim América e olhar o fechamento lateral da cobertura, está mais de 10 anos daquele jeito. Ele tem trechos que você tem as terças de fechamento, ela some. E aí continua depois. A estrutura está pronta para cair. Ela está literalmente pronta para cair. Não é uma cobertura. Entendi. Mas se você for lá no CEPAL do Jardim América, olha nas laterais. Você vai cair quando estiver lá. O fechamento lateral, e eu me lembro que ela tinha comentado, ela apresentou o TCC dela, ela tinha falado que ela ia, tipo assim, protocolar na prefeitura, né?
para poder ficar registrado. Eu falei assim, olha, eu já vi várias coisas tentando fazer, pode ir lá, protocolo, ver se faz alguma coisa, mas... No CREA. Incrível. É protocolar no CREA, falar, ó, Talvez. risca o CREA pra tentar notificar. Ali, então, eu falo pro Rodrigo dar uma passada lá, ainda É. mais que ele tá mais envolvido ali, porque assim, simplesmente já não tem mais o perfil. O perfil sumiu. A telha tá segurando o restante, porque assim, você tem um pedaço com perfil, a telha tá segurando o fechamento. E na verdade a telha deveria ser só a vedação do fechamento, e não tem mais nada. Juliana, Sumiu. a gente tá finalizando, né, que você tem que ir. Te agradeço. Outra pergunta, você falou sua ex-esposa, então você já tem outro relacionamento? Hoje eu tô, sim. Canadense? Essa é canadense, é. Então no começo foi uma maravilha, né? Se ela não entendia muito bem, se eu não entendia... Não, foi engraçado. Porque eu vou te falar, eu tenho um colega que foi pra Rússia e quando ele voltou com uma namorada, trouxe aqui pro Brasil. Aí como é que tá? Não, eles não brigam, de boa e tal. Beleza, encontrei e mandei, não, de boa. Cara, 6 meses depois, falei, e aí, como é que tá? Nossa, eles brigam demais. Mas eles não brigavam, não, que eles passaram a se entender agora. É mais ou menos isso, olha. Nessa fase tem sido bem interessante. Olha como é que são as coisas. Eu lembro quando eu conversei com você falou assim, cara, não vou ficar muito tempo aqui não, vou ficar aqui, vou levantar um dinheiro, vou voltar pro Brasil. Exato. Nós encontramos aqui e você falou, eu não tenho planos para voltar aqui. Eu acho que você não vai voltar. A mudança tem 2 anos, Não é por causa só do seu relacionamento, não, mas você já tá criando raízes lá. Provavelmente, eu não sei como é que tá seu relacionamento, mas provavelmente já são com canadense. Já é com uma canadense, né? Então você tá criando lá, questão de trabalho. Eu não perguntei isso, mas parece que você tá muito feliz trabalhando na área que você quer. Sim, né? Então essa parte de trabalhar, porque assim, especificamente, assim, foi muita sorte. Eu tá nessa empresa, eu acho que eles começarem a prestar serviço. A sorte minha de estar lá. E eles começarem a terceirizar o serviço. Eu acho que a sorte... Hoje... O que é sorte, Juliano? É surgir a oportunidade, você tá preparado para a oportunidade. Cara, você... E a sorte de estar lá. A sorte... Não adianta, por exemplo, se chegar, Ricardo, tem aqui e tal. Eu não sou projetista de estrutura. E você já era. Falou, não, eu consigo. Então, às vezes, você tinha um conhecimento até mais elevado do que aquele cara que era seu superior ali, vamos dizer assim, entre aspas. Que foi mais ou menos assim o que aconteceu. Foi mais ou menos assim, não, porque eu consigo fazer. O meu coordenador na época, né, quando eles começaram a pegar esse serviço do BBNA, ele saiu para outra empresa. E aí o pessoal da minha empresa falou assim, quer assumir essa posição e tomar conta dos projetos do Podemos BBNA? tentar. Foi a estrutura metálica, por mim, sem problema. E a BBNA é o maior fabricante de estruturas metálicas da América do Norte, cara. Ela tem 7 ou 8 fábricas nos Estados Unidos e ela tem uma capacidade instalada de 400 mil toneladas por ano. Ela é gigantesca, é a maior fábrica de estruturas metálicas da América do Norte. Então, assim, eu tô num lugar muito bom, trabalhando para a maior empresa de estrutura metálica do mundo. Resumindo, o seu doutorado serviu. Serviu agora. Porque você fez um mestrado, começou a mexer ali com certeza, o mesmo livro que ele passou para você. Ele mandou você comprar aquelas apostilas da USP, o Orlando, aquela de capa azul. Umas 3 apostilas. Exatamente. Umas apostilas. Ele deu aula de aço e de madeira, né? Então tem apostila de aço e apostila de madeira. Por que eu falo essa apostila? Porque na minha época, eu não sei se você formou depois de mim, na minha época era optativa, estrutura metálica. Eu fiz optativa com ela, eu e mais uns 3 alunos só, você acredita? Aí ele mandou comprar essas apostilas. Tá lá, pegando poeira. Eu comprei, eu tenho a de madeira e de aço. Então, que legal, Jean. Obrigado, né, pelo podcast. A gente poderia estar conversando aqui muito mais. A dica que você passou pra galera que tá assistindo aí. Eu falei que a gente ia esquecer do microfone. E você me perguntou do tubarão, né? O tubarão, é o jeito do tubarão na história. Deixa eu ver se você chega a lembrar. Geralmente aqui no Brasil, vamos falar aqui na nossa região Goiânia, quando tá a crise ruim, tudo e tal, qual bicho que tava lá embaixo de boca aberta esperando pegar pra mandar você embora? O pessoal fala, tá na obra aí, vai te pegar. O jacaré. O jacaré, ok. O jacaré. Só que aqui é evoluído. Para a boca o jacaré. Aqui é o shark. O shark. Então o shark, geralmente, os tá boca aberta, quer pegar. Então você falou aí, sei lá, tubarões a pessoa não se qualifica, né? A pessoa não procura melhorar, a pessoa não tenta se evoluir. Então o que acontece? Vai passando aqui, uma hora o shark pega. Então, né? Aí mordeu, né? Então esse é o shark, é o nosso mascote, né? Mundo das obras aqui, ó. O pessoal tá vendo aqui, ó. O shark, né? Aí o shark. É interessante aqui. Então o nosso é o shark. O jacaré, né? O shark, eu acho que o shark quando pega é mais. Quando pega, Lá no céu não é jacaré, o alligator. É urso. Só a gente lá é o urso, tá na boca do urso. É na boca do urso, né? Eu não sei se você sabe, foi lá no Alasca ou no Canadá que surgiu a cama, né? A elástica, né? Não sabia não. É meu urso polar. Nossa senhora.
Essa é Ainda bem que chegamos no final. O Adriano Silvio Santos, muito bom. O senhor morreu, né, cara? Você viu? Infelizmente, uma hora chega, né? Eu nunca esperava, né, também. Esperava, cara, também. já passamos Até então. a Dercy, né? Cara, Dercy assim, o pessoal tá Silvio vendo Santos. aqui, já passamos por uma pandemia, passamos por aquela do mar, como é que chama, que teve lá o tsunami, Uhum. passamos pelo tsunami, passamos pelo que já vimos o Brasil ser campeão da Copa 2 vezes, tivemos essa oportunidade, né? Já vimos de tudo, né? Então, o que tá falando? Silvio Santos morreu, a gente acompanhou a Elizabeth, cara, morreu, tantas gerações passaram e não viu que essa mulher não morre, né? Ela é ET e tudo, passando por tudo. A única coisa que tá faltando, né, pra Jesus voltar, então, é o Vila Nova subir pra Série A. Ah, sim. Aí vão ser as trombetas do Apocalipse. Pode esperar. Aí você pode escutar. Juliano, obrigado. Valeu, Ricardo. Cara, valeu, obrigado. Sucesso. Satisfação, obrigado pelo convite. Quem quiser seguir o Juliano, pode colocar lá ou não. Ah, você não tem a rede social? Pô, eu vou te deixar, depois eu te passo e coloca no... O pessoal vai entrar em contato, provavelmente assim, rede social, você- coloca... Eu vou colocar o do Anderson, coisa, eu vou colocar do Anderson, Montreal, né, Goianos Eu te em Montreal. passo depois, porque eu também já não lembro de cabeça o que vai ser, e eu te passo o meu e-mail também. Você Porque conseguiu se falar algum mandar o colega? e-mail- Tipo assim, cara, eu tô querendo ir, me dá suporte aí, eu não teve isso. Não teve por causa do sistema de imigração. O que aconteceu eu tive pelo menos 3 alunos que foram fazer mestrado e doutorado, e assim, o que pude auxiliar em questão de carta de recomendação, como é que tá aí, assim, essa área aqui... E eles foram? Eles foram, deu certo. E estão morando lá ou você não Estão sabe? morando, não estão, os 3 que eu me lembro agora estão por lá, não voltaram não. Fizeram mestrado, Sabiam, ficaram por lá. dominavam inglês ou não? Já tinham inglês, já tinham. Os 3. Eu lembro que você foi fazer um curso ali perto de Araguaia, o que você achou daquele curso? Aquele curso é bom, porém, como eu trabalhava das 7 da manhã às 10 da noite, Já tá me dedicando. era muito restrito. Mas eu esqueci o nome daquele curso de inglês. esqueci o nome dele. Believer. Believer. Ó, Eu vou só pra colocar ressaltar, aqui, Believer. Eu fiz mais ou menos, talvez, 2 a 3 meses de aula de inglês ali. Vale a pena porque você paga um valor que é alto, porém você tem da hora que ele abre à hora que ele fecha. Se você tiver disponibilidade de tempo, vale a pena. E eles também funcionam no sábado. Então, eu vou chutar o tempo. De segunda a sexta, das 8 da manhã às 8 da noite. Sábado, das 8 da manhã ao meio-dia. Você paga um valor fixo e você vai em qualquer aula que você Você quiser. aprende bem, né? Funciona, porque é muito focado em conversação. Então foi bom. O problema pra mim foi que Muito trabalhando, ocupado. eu ia basicamente umas 2, 3 horas ao longo da semana, picado, e no sábado eu tentava ir pegar 2, 3 horas de aula. Quando eu não estava dando aula na pós. O outro irmão seu tá, assim, infelizmente, né, pessoal? O pessoal que tá assistindo aqui não sabe. O Juliano, você é o mais novo ou mais velho? Eu sou mais velho. É o mais velho e você tem o irmão gêmeos. Tinha, né, o irmão gêmeos. E aí, São mais novos. todos são engenheiros. E os 3 Todos são vocês, gêmeos. os 3 são engenheiros. A Só minha você irmã, fez doutorado? A minha irmã é pedagoga. Pedagoga. Depois de mim tem a minha irmã e vem os 2 gêmeos. Certo. Só você fez doutorado ou eles fizeram também? Não, só eu. Os 2, o Adriano e o Aurélio, eles foram pro mercado trabalhar. Eles olharam assim e falaram, eu, Juliano, tá É, sofrendo demais, eu dá vou ganhar dinheiro. Ainda mais bolsa, quando você E olha da um bolsa. foi pro Paraguai e o Foi outro... pro Paraguai, né, o Adriano. O Aurélio, ele tá aqui agora, ele trabalha em Rio Verde, hoje. trabalha em Rio Verde. Aí o Adriano acabou, ele sofreu um acidente 2 anos Faleceu, atrás, infelizmente, no Paraguai. no Paraguai. Que triste, que tristeza, né? Você me mandou assim, meus pêsames, cara, porque, pô, o cara foi trabalhar no Paraguai, aquele acidente, mais que acidente Falando, besta. E o pior que me contou foi o seguinte, né? Assim, ele poderia ter vivido, só que quando você mandou aquele hospital pra mim, cara, aquelas imagens, a ou seja, o negligência hospital médica. meio que ajudou a Foi findar a vida um dele. acidente realmente bobo, né? Porque ele estava numa laje dupla, fazendo uma inspeção de uma abertura de uma laje, e ele caiu dessa abertura. Pisou na madeira. Não, tava sem madeira, tava aberto. Cara, Caiu direto. não viu. Não viu. Ele estava virado, quando ele virou para dar, caiu. Aberto, 6 metros de altura. E quando ele chegou no hospital, no socorro, fizeram não perceberam que havia uma hemorragia interna, e aí ele ficou de sexta até quarta, foi bem no Natal, foi bem no recesso de Ano Novo. E você foi direto pra lá. Eu fui direto para lá no dia que ele caiu, e aí, infelizmente, né, tipo, na quarta-feira, quando os médicos voltaram a trabalhar, já tinha sido muito avançado. Aí foi direto pra cirurgia e tudo mais, já não foi... Seu outro irmão não tem vontade de ir pro Canadá, não? Olha, ele trabalha na BRF, em Rio Verde. BRF é empresa de alimentos, De né? alimentos, Aí a BRF tem um departamento de manutenção interna. Não, entendi. Então tem um departamento de engenharia lá dentro. Entendi. Não sei quantas pessoas, mas deve ter de 8 a 10 pessoas. Porque eles têm muita obra, muita manutenção, parada de fábrica.
Então aqui ele tá, acho que tá tranquilo aqui. A esposa dele é dentista, então acho que ele não vai pra lá, não. Não pra morar. A passeio eu acredito que sim. Entendi. Então tá bom, Guilherme. Obrigado, cara. Valeu. Sucesso, vamos conversar. Valeu demais. Manda mensagem no WhatsApp. Vamos conversando aí. WhatsApp que a gente conversa. Exato. Eu tenho, mas não uso. Tenho Facebook, mas não uso. Eu até me cobraram que eu tenho que começar a usar até pra parte profissional. Eu te mandei uma fotinha, você viu aquela piscina, a mulher assim, vem cá, vem nadar. Vem nadar, a água tá boa. Nadar, você entendeu a piada, né? Vem cá nadar. Então eu vou colocar essa fotinha, ó, vem cá nadar. Então tá bom. Juliano, obrigado. Valeu. Vou te acompanhar ali. Valeu, Ricardo. Valeu, obrigado, pessoal. Até mais.